Bom, Coutinho, bom dia pra você. Tá firme? Ó, já Bom chegou dia, com o ginga. linda. Isso aqui é ter estrela. No que eu te chamo aqui, ó, nós já temos a virada do quê, hein? Do dólar. Dólar agora no terreno positivo, subindo 0,01%, e do índice agora, né? O índice no terreno negativo. Aliás, é uma dupla virada então, né? Aliás, esse dólar virou mais do que nem Mato Grosso. É impressionante, é pra lá, é pra cá, é pra cá, é pra lá. Vamos com calma, né, Leozinho? Tá bom. Coutinho, eu poderia ter te chamado 91, 92, 94, 96. Tenho a impressão de que até 910, 915, porque é 0-0. É um dólar sem direção, agora é o índice sem direção. A própria curva de juros, um pontinho base a mais, um pontinho base e meio a mais nos prêmios, não diz muita coisa pra alguém. Vamos pro gráfico, Coutinho. Bem-vindo, meu amigo. Bom dia, lindão. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Vamos lá, pessoal. No caso do índice... Bom dia, Léo Pinheiro. Bom dia, meu querido. Bom dia. No caso do índice, pessoal, recordar é viver, né? O que eu falei ontem? Ontem eu falei o seguinte. O índice é baixista. A ideia era que você tivesse leve correção para posterior baixa. A leve correção já veio. Então, o índice tem um suporte ao 133.970, que andou ontem, você sai de baixo, o mercado sobe, o mercado devolve um pouquinho. Então, na perspectiva do gráfico diário, o que a gente tem que enxergar agora? E o candle de hoje não vai ser suficiente. Se eu continuo a manutenção altista, e aí cuidado, vendidos no índice, para aí sim que eu tenha a virada e faça a manutenção baixista. No intraday a gente olha, mas a perspectiva do diário é índice para baixo, excepcionalmente ontem bate sob suporte, hoje pode pegar, fazer leve repique altista para continuar caindo. No caso do dólar, aí como o Beida falou, Léo falou, lateralizado, tá na tela para vocês. R$ 5,567 é seu fundo, R$ 5,648, dólar praticamente adirecional, lateralizado há 2 semanas. A figura gráfica, sim, ela é altista, mas, como já exaustivamente falado, altista por altista, o dólar acaba não conseguindo subir. Quero mandar um abraço aqui pro Jorge Skeff. Enquanto a gente vai chegando aos primeiros 1000 likes, muita gente ainda não likeou, tô também usando esse gancho aqui para relembrá-los disso. Mas queria mandar um abraço especial pro Jorge Skeff, que escreveu mais cedo aqui. Leozinho, fui aprovado no CEA, que é o Certificado de Especialista em Investimentos da Ambima. É uma formalização para atuar no segmento do mercado de capitais. Jorge, parabéns, meu amigo, um dos nossos ouvintes fiéis aqui. Fico muito feliz com a tua conquista. A gente se sente um pouco parte disso, vibrando por cada um daqueles e daquelas que de maneira séria, responsável, quer atuar no mercado de capitais, que é o terreno em que a gente constrói o nosso trabalho todo dia. Parabéns, Jorge. Obrigado por dividir com a gente a tua conquista. Pra Rô, pro Alex, também pro Montenegro. Tá na área aqui o Carlos Roberto, o Bob Axelrod. Um abraço pro Nabuco. Nabuco FM. Nabuco FM. FM. É isso. Nabuco FM. Olha lá, tá vendo? Nabuco FM me lembrou vinheta de rádio. Você tem algum problema em relação a eu ter lembrado de uma vinheta de rádio? Não responda. O Thiago Nascimento tá aqui na área, o Wesley Marinho, o João Vitor, o Flávio Maranho, o Ciclopes Bessent, também o Gui Rock. Então, o Gui Rock tá dizendo assim, como não importa, Léo? Porque eu falei, pro trader e pro investidor, não importa se o Bolsonaro está tendo um tratamento adequado ou inadequado. Porque sob a ótica da precificação, o que importa é o impacto concreto disso para 2026. O Gui discorda. Queria te ouvir, queria ouvir o teu argumento, Gui. Fica à vontade, manda aqui no chat. Por que você acha que importa pro trader e pro investidor? Eu não tô falando sob o ponto de vista da cidadania, da jurisdição, da adequação ou inadequação jurídica, da proporcionalidade ou da desproporcionalidade em relação ao que está sendo promovido contra o ex-presidente. Eu tô me referindo à precificação dos ativos financeiros brasileiros e ao ambiente de negócios neste aspecto com a eleição de 2026. É bem recortada a minha fala. Mas fiquei curioso, se você entende que pode fazer diferença essa camada na precificação, manda aqui que a gente conversa, é sempre bom. O Leandro Cadete está aqui, o Fernando também na área, o Renato RC9, o Daniel Dantas também está na área, o Flávio Maranho, falei dele, o João Vitor, o Vladimir Cicali, o Fernando, o Maicon Rogério,
Maravilha, amigos. Obrigado, então, pela audiência de todos vocês. Quase 2.700 pessoas conosco no Minuto a Minuto. Daqui a pouco tem Alexandre Cabral, nosso convidado às terças-feiras. Vai participar a partir das 9h30, você não pode perder. Agora tem a atualização lá pelos Estados Unidos. Vamos lá, então, com a Camila Nascimento, de olho nos índices acionários americanos. Que beleza! Nós nessa sofrência do Ibov. E os americanos só no sorriso das máximas históricas de S&P e de Nasdaq. Ah, tá um pouquinho esticado, ou tá muito esticado. Mas, por enquanto, os sinais de reversão, se existem, são tímidos. Ontem foi um papo que a gente teve com a Vanessa de Souza, o Coutinho também contribuiu nesse aspecto. Ele vai atualizar os racionais lá da terra do Tio Sam. Mas agora quem atualiza a foto é a K Nascimento. A louca, é você. O S&P segue no mesmo patamar e está com leve alta de 0,06% aos 6.309 pontos. Dow Jones segue em queda, está caindo 0,05% aos 44.301 pontos. Nasdaq, que estava caindo cerca de 0,20%, agora está bem perto da estabilidade, leve recuo de 0,03% aos 23.172 pontos. E o Russell 2000 índice de small caps também deu uma melhorada, virou para alta de 0,13% aos 2.234 pontos. Léo. Muito bem, nós temos 9h11. O DXY, na tabela da volatilidade, registra 97,795 pontos. É uma queda de 0,05%. O VIX tem uma alta de 1,20% a 16,84. Yields de 2, 10 e 30 anos. Temos meio ponto base a 1 ponto base a menos nos pedidos de prêmio. Portanto, é uma curva que está praticamente estável. Coutinho, vamos lá com os gráficos então dos índices acionários americanos e atualizando as 7 magníficas. Tesla está avançando 0,26 no pré-mercado, Nvidia cai 0,50, Microsoft 0,10, Coca-Cola 0,15, JP Morgan 0,20, Meta 0,50, Google 0,80, Amazon 0,40, Apple 0,30, tudo subindo, tá? Quais as exceções? Na verdade, além de Nvidia que está caindo 0,50, Oracle que cai 0,16. Mas prevalece a foto verde, pelo menos na prateleira das magníficas. No gráfico, Coutinho, é você. Bora lá, pessoal. Dow Jones Futuro lateralizado com leve viés baixista, junto com o Russell 2000. Então, traçando um paralelismo dos 4 índices, eu começo pelos dois, que tem as figuras gráficas mais semelhantes. Dow Jones lateralizado, Russell 2000 lateralizado, Russell 2000 ainda dentro de canal. Um pouco de dissonância, sim. Eu tenho o S&P 500, que tem uma lateralização de cunho altista, e aí nota a resiliência do S&P, hoje 22/7, o índice lateralizado praticamente o mês inteiro, mas ainda assim, lateralizado, vai se tangenciando acima do canal. A mesma coisa você vê o Nasdaq também lateralizado, também acima do canal, vai mantendo aí um viés diferente de Dow Jones e Russell. Outlook do mercado americano, sim, resiliente. O Never Bet Against America segue firme. O mercado americano, apesar de tudo, você não tem, como o Léo comentou, você tem um discreto sinal de cansaço no Dow Jones, mas no geral, o mercado americano segue para cima. 2 bons argumentos trazidos pelo Kleber e pelo Montenegro aqui no chat, em face à provocação que eu fiz agora há pouco. Qual foi? Em que medida o enquadramento e a proporcionalidade ou desproporcionalidade que o Supremo Tribunal Federal, via Alexandre de Moraes e as suas decisões, tem contratado contra Jair Bolsonaro, importam ou não para o trader e para o investidor sob a ótica da precificação dos ativos financeiros brasileiros? A provocação foi essa, não foi? E aí, o Kleber Neves diz assim: Leozinho, me parece que sim, importa. Porque aí ele coloca aqui a questão da insegurança jurídica. E na mesma direção vai o Montenegro. Ele diz: Léo, importa por causa da segurança jurídica. E ele até ilustra o argumento dele, estou me referindo ao Montenegro, com o voto do Fux, que de fato discordou dos outros 4 votantes. Foi 4-1 o placar em favor da manutenção dos últimos atos, das últimas medidas restritivas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu entendo, sem dúvida alguma, que a insegurança jurídica, ela tem sim capacidade de precificação, porque ela influi mais ou menos, a depender do que se trata, mas o tema geral, insegurança jurídica, vai impactar sim o ambiente de negócios de qualquer país, simples assim. A questão que eu coloco, na boa conversa que estamos tendo aqui, Kleber e Montenegro, é o peso que o mercado está dando para isso.
Porque o mercado não me leva a crer que esta insegurança jurídica, se está concreta, merece ser precificada. É nesse sentido. A insegurança jurídica em si, como conceito, ela vai impactar o ambiente de negócios e, como tal, ela vai ter algum, ou deveria ter algum respaldo em precificação. No caso deste exemplo especificamente, de duas uma, e aí vai depender da tese, do ponto de vista de cada um. Ou está havendo a insegurança jurídica e ela ainda não foi precificada, mas será. Ou está havendo uma insegurança jurídica e ela não está sendo precificada e nem será. Ou esta insegurança jurídica está sendo minimizada pelo mercado em assumindo que ela exista. Por quê? Porque o mercado está olhando mais para 2026 e para uma passagem de bastão do Bolsonaro que fomente a construção de uma nova liderança de direita, não sabemos ainda qual será, mas muito improvável que ela não receba a bênção do Bolsonaro, porque interessaria a Bolsonaro que essa pessoa chegando em 26 ajude a liberar a Bolsonaro desse conflito com a justiça através de um indulto, que é uma das prerrogativas de um presidente da República. Então me parece que de 3 aí, nessas 3 possibilidades que eu organizei, pra gente continuar a conversa aqui. Mas bem legal, bem legal. Obrigado pelos pontos de vocês. O Rubem Rodrigues está na área, a Paquita Trader também está por aqui. Quem mais? O J Invest também está na área. O glorioso Daniel Dantas, o Wilston Barbosa. Eu falei Wilston. Eu poderia ter falado Houston. Leozinho, é HY. Me ajuda aí com a pronúncia, Leozinho. HYLSTON. Houston. O Léo tá processando, conferindo em 25 idiomas qual é a média ponderada de pronúncia. Houston N. Barbosa. Parece um nome de protagonista de filme americano, hein, Leozinho? Nesta sexta. Eu faço a tradução pra vocês. Vem aí, o Mercado Fatal. Houston Barbosa. Gostei, hein? Houston. A gente tava debatendo na redação, nome de filho, é uma das projeções que eu tenho, ser pai um dia. Se fosse menino, não ia ser legal? Houston. Vem pra uma coisa meio Silvio Santos. Houston, mas... Vamos lá, Coutinho, vamos trabalhar. Coutinho. Nome de filho? O nome do filho. Ah, você quer que eu dê o nome do meu filho de Coutinho? Você não quer mais nada, né, Coutinho? Nossa, seria uma... Cara, seu filho já vai ser um ser iluminado. Com Coutinho, então, lacrou. Muito obrigado. Coutinho, vamos lá, 0,11% de queda para o dólar. O dólar endossando o viés de baixa, R$ 5,576. E o índice, você precisa fazer alguma coisa para acordar esse índice. Ele tá mais sonolento do que paciente depois de endoscopia. 0,01% de avanço, 135.125 pontos. Aquele ritmo de marasmo, sem muito agito, com pouca dinâmica. Coutinho. Bora lá, pessoal. 135, 130. A priori baixista, gráfico de 60 minutos agora, né? Então, de novo, o repique do dia de ontem tá aqui. 133,970 é o nosso suporte, o mercado repicou, só que a priori não quer subir, né? Então vem com um longo envelope, cai, lateraliza, caiu, e agora faz um pivôzinho, cai, corrige e agora tá caindo. Então, a priori, 135,090, 133,970. O dólar, sim, esse mortinho, olha só o tamanho da lateralização do dólar no gráfico de 60, R$ 5,578, R$ 5,567. 9h19, você curtindo aqui o Manhã TC News, dólar então em R$ 5,579, e Bovespa Futuro no 0x0, vai Bovespa Futuro, queremos trabalhar, TC News. O seu resultado aqui, você já sabe, não se confunde, decorou, trouxe pro coração, é a sua marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader, completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra, você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. Você percebeu, né, que eu montei uma charada aqui pra ver se vocês estavam atentos. O seu resultado é nossa marca, claro. 9h19. Bom, é o seguinte, agradecendo muito aqui ao João Vitor, o Fernando, o Ale Bruno, o Luiz Moretti, o Kleber Neves. Meu filho vai chamar Levatirson Camilo Coutinho. Homenageou toda a bancada. Levatirson Camilo Coutinho.
Coutinho. Também o Soberano Zica e a Cíntia Virgínia. Obrigado pelo comentário de vocês. Valeu, Alê, Fernando Lima, Rodrigo, o Carlos Iglesias, também o Igor Barreto. Muito carinho aqui da galera. O J Invest, o Jorge Skeff, também o Adonai, o Léo Bandeira e o sempre bem-humorado, querido amigo, pessoa bem resolvida, o Otton Almeida. Temos 9 horas com 20 minutos. Bom, é o seguinte, tem destaques corporativos que interessam e podem fazer preço. Ontem veio como desdobramento da coluna de Lauro Jardim, segundo quem a Redditor poderia fazer uma oferta pelo Fleury e até fechar o capital da Fleury depois de adquirida a companhia. Isso fez com que os papéis disparassem e o Coutinho vai para o gráfico, esse gancho vocês já conhecem. O gancho novo de hoje toca em outra empresa. Atenção você que é acionista de TOTUS. Na tela aqui, ó. TOTUS paga... na tela aqui se eu colocar, né, garotinho? Então vamos lá. TOTUS paga mais de 3 bilhões de reais, 3,05 bilhões de reais, e compra Lynx da Stone. A Stone, que vai focar em seu negócio de pagamentos, vai ficar também com o caixa da Lynx, estimado em 370 milhões de reais. Essa é a maior aquisição da história da TOTUS. Então me atendo aqui ao corpo do texto para vocês se localizarem. Ó. Quase 5 anos após protagonizar uma disputa com a Stone pela compra da Lynx, a TOTUS finalmente está adquirindo a companhia de software voltada para o varejo, na maior aquisição de sua história. Antes era a RD Station, por 1,8 bi em 21. Nessa terça, a empresa fundada por Laércio Cosentino anunciou a compra da Lynx da Stone por 3,05 bi de reais. Em 20, a Stone pagou 6,7 bi pela empresa, o que significa que a venda representa um deságio de 54,4% em relação à aquisição. A empresa de software será vendida com caixa zerado. Como a Lynx contava com caixa líquido estimado em 370 milhões de reais, a transação vai resultar em 3,42 bilhões para a Stone. Além disso, todo o caixa gerado até o fechamento do negócio será retido pela Stone. A operação ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Não há prazo definido para que a negociação seja autorizada e a transação entre as empresas concluída. Fontes da Stone, familiarizadas com a operação, disseram ao Neofeed que com os recursos em caixa há 2 caminhos possíveis. Um deles, menos viável, é utilizar parte da venda para adquirir outra companhia, mais alinhada ao core business da Stone. No entanto, por hora, não há nenhum M&A em análise. E para fechar, a outra possibilidade, considerada a mais realista, é usar o excedente de caixa após a efetivação da transação para dar continuidade ao programa de recompra de ações da companhia, que, segundo a própria empresa, informou no primeiro TRI, movimentou 2 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Vamos lá, Coutinho! Tem essa história, então, vamos dar uma olhada em TOTUS e o que podemos projetar para o gráfico, e também Fleury e Redditor, mas legal você falar das duas empresas. À vontade. Bora. Perdão. No caso de TOTUS, pessoal, gráfico do semanal, formação gráfica ela é muito longa, então não faz sentido ver no diário. TOTUS subiu bem desde janeiro, janeiro está aqui ó, na parte inferior, o papel praticamente subiu o ano inteiro até o momento. Está restrito entre R$ 40,28 e R$ 44,00. Formação gráfica, quando você tira o zoom, ela já está acima da máxima, então já não me dá mais referência. Aqui é um pouco subjetivo, eu vou explicar por quê. Como eu estou na parte superior do gráfico e eu não tenho nenhuma referência, eu posso falar que isso aqui é um longo envelopão? Até posso. Subiu, longa lateralização de praticamente 3 meses para continuar subindo. Essa é uma leitura. A outra leitura, mais pessimista, é exaustão. Subiu, não consegue mais subir e agora aguarda uma queda. Quando eu vou para o diário, nota que eu estou no meio do canal. Então assim, eu não tenho nenhuma mini figura ou pseudo figura, nada intermediário que me dê qualquer sinal, seja para cima, seja para baixo. Quem está comprado, está bem comprado, o ativo está lateralizado há 3 meses nessa região de preço. Aqui me incomoda o cuja oportunidade de capital parado, então fica atento. As suas restrições para baixo de 40,28 é venda, para cima de R$ 44,00 acaba ficando compra. No caso do outro par, que aqui agora é Fleury com Redditor,
No caso de Fleury, do lado direito, nota, o ativo também muito longa a lateralização, eu vou colocar no semanal, também não faz sentido. Fleury, quem está comprado, está extremamente feliz, olha só, subiu, lateralizou, subiu. O ativo fecha a R$ 14,51, ainda tem upside a 15,36. Como ele já faz um candle de desaceleração muito próximo, eu já começo de novo, sendo mais comedido, a pensar numa eventual queda. Quem tiver comprado em Fleury, por favor, estopa. No caso de RDOR, lado esquerdo, também não faz sentido ver o gráfico no diário, coloca no semanal. Figura gráfica de Redditor é diferente, o ativo vem corrigindo, cota 3289, aqui é aquela compra da Embraer. Melhor ponto de compra, 30,42. Temos 9h25, prometi, vou cumprir. Histórias que mudam a sua visão na hora de negociar, histórias que importam na precificação, nesse serviço de curadoria, que é a missão intrínseca da TC News para você tomar as melhores decisões. Vou destacar algumas matérias aqui. Uma é um reforço. A Camila Nascimento trouxe há pouco. Camila que está sendo muito elogiada, viu, Camila? No chat do YouTube, muitos elogios desde o início do programa. Eu fiz um convite, fazia tempo que eu não divulgava o Esquenta do Mercado, vou pedir para você convocar a galera. Amigos, o Esquenta tá cada vez melhor. Camila tem dado um show aqui de cobertura, nas tabelas com os comentaristas. O Rodrigo Costa todo dia com você. Isso. O Patrick Pazek às quartas-feiras. E agora um reforço bem interessante, o Marco Prado, Kim, às terças e quintas-feiras com você também. Convoca a tropa da nossa audiência. Muita gente que tem o hábito de chegar só mais tarde aqui na cobertura. Tem que chegar mais cedo. E quem chega só às 8 da manhã para acompanhar a Manhã TC News já tá perdendo muita coisa aqui da nossa cobertura, porque o Esquenta do Mercado entra no ar às 7 horas da manhã, bem cedinho, como o Léo disse. A gente tem cada vez um time de maior peso aqui no Esquenta do Mercado. Amanhã, na quarta-feira, por exemplo, é o Patrick Pazek, que vai trazer os destaques gráficos, junto com o Rodrigo Costa, que traz um olhar mais fundamentalista e macro para várias questões. A gente traz desde cedinho, desde o primeiro minuto, a agenda, organizando os principais destaques do dia. Fazemos um overview também bem completo, passeando pelas principais manchetes, pelas principais cotações do mercado asiático, europeu, americano. E também falamos muito de Brasil aqui para tentar dar para o investidor já um direcionamento no comecinho da manhã. Então vocês estão mais do que convidados a chegar aqui de manhãzinha na TC News às 7 horas da manhã no Esquenta do Mercado. Eu vou estar esperando vocês junto com os nossos contribuidores. Muito bom, Cá. E a tua evolução na ancoragem é sinal de orgulho para todos nós. Tem feito um belo trabalho. Ela te espera às 7 da manhã. Isso aí. Esquenta do Mercado. Valeu, Cá. E a própria Cá disse aqui no Manhã TC News que, de acordo com a coluna do Lauro Jardim, o Alckmin, por enquanto, não conseguiu nada na negociação com os Estados Unidos. Dê uma olhada, a coluna é essa aqui, ó. Alckmin, os Estados Unidos e a negociação do tarifaço. Tudo parado. Putz a vida, é a estratégia dengue. Faltam 10 dias para o tarifaço de Donald Trump começar a vigorar. Geraldo Alckmin, a quem Lula confiou a missão de negociar com o governo americano, não tem em sua agenda qualquer reunião marcada com esse objetivo. E não é por falta de vontade de Alckmin. Basicamente, o que o Lauro Jardim diz sem dizer é que não está havendo interesse ou disponibilidade dos americanos em receber autoridades brasileiras ou avançar nas negociações. E aí entra aquela dificuldade de separar a retórica de ação prática. Se a retórica do Alckmin e do Haddad é uma retórica muito mais agradável aos ouvidos do mercado, no sentido de não escalar o conflito com os americanos e buscar um denominador, na prática, essa retórica não tem trazido resultados nem endereçamento de reuniões efetivas para que a gente possa sonhar com uma tarifa menor ou muito menor que 50% a partir do dia 2 de agosto. Políticas são como nuvens no céu, olhou tá de um jeito, virou, olhou de novo, mudou tudo, mas por hora pouco provável algum entendimento até o dia 1º de agosto. Vamos sair de política e partir para o minério de ferro. Léo, não entendi nada. A manchete aí tem a ver com energia hidrelétrica. Você tá muito louco. Não, não tô não. O minério de ferro ele tem respondido com muita força a essa história que envolve a maior hidrelétrica do mundo, anunciada pela China. Vai custar 170 bilhões de dólares. Matéria do Pedro Arbex, lá no Brasil Journal, e o Coutinho na sequência vai olhar para minério de ferro, também para Vale. Deixa eu só ver se eu interrompo antes de mergulhar. Não tem um direcionamento tão grande, hein? Dólar subindo 0,10, índice caindo 0,10, é pouca coisa. Vamos lá. A China anunciou que deu a largada na construção do que será a maior hidrelétrica do mundo.
o que foi visto como um sinal de que o país quer aquecer sua economia. Opa! Alô, minério de ferro! Os números são superlativos. A hidrelétrica, que vai ficar no extremo leste do Planalto tibetano, perto da fronteira com o Butão e o Nepal, deve demandar um capex de cerca de 170 bilhões de dólares. A planta vai ser composta por 5 usinas em cascata com uma capacidade total de produção de, 300 bilhões de quilowatts-hora por ano. Para se ter uma ideia, isso é equivalente a toda a energia que foi consumida no Reino Unido no ano passado. A capacidade também é 3 vezes maior que a da hidrelétrica de Três Gargantas, hoje a maior hidrelétrica da China e do mundo. Segundo a mídia local, a eletricidade gerada vai ser usada principalmente para o consumo em outras regiões, mas também deve abastecer o Tibete. O projeto da mega hidrelétrica não é uma novidade. Ele foi proposto originalmente em 20 pelo governo como parte do 14º plano quinquenal do país e obteve aprovação final só em 24. O anúncio do início das obras foi feito no sábado, num evento com a presença do primeiro-ministro Li Qiang, que chamou a hidrelétrica de o projeto do século. A planta vai ser construída no rio Yarlung Tsangpo, que tem 2.900 quilômetros de extensão, nascendo no Himalaia e percorrendo o que é considerado o cânion terrestre mais profundo do mundo. Na Índia e em Bangladesh, o Yarlung Tsangpo se transforma no rio Brahmaputra, que é usado nos 2 países para abastecer milhões de pessoas com água e para a agricultura. Dada a importância que o rio tem nesses países, os 2 governos já manifestaram preocupação com o projeto da hidrelétrica chinesa. E a gente fecha mencionando essa camada política. Em janeiro, o ministro de Relações Exteriores da Índia chegou a dizer que o país iria monitorar e tomar as medidas necessárias para proteger os interesses. Um dos temores é que a China possa manipular o fluxo do rio durante períodos de tensão política, potencialmente causando enchentes ou secas artificiais, usando isso como um mecanismo de controle sobre os 2 países. Essa é uma camada fundamental. O mercado tem colocado no preço o aquecimento da atividade chinesa a partir dessa obra, a demanda maior por minério de ferro em termos de estrutura e o ganho de produtividade que a China poderá conseguir atingir com um custo de energia menor, dada a oferta que vai ser possível depois da construção dessa, que será apenas a maior hidrelétrica do mundo. Coutinho, impactos diretos, portanto, no minério de ferro e nos papéis de Vale. É você. No caso do minério de ferro, pessoal, tá aqui. Tá lateralizado entre 95 e 109 dólares. O que me chama a atenção, gráfico em escala semanal, é que esse cara subiu em 1, 2, 3, 4, 5 para 6 semanas. O minério de ferro subiu quase 20%, 16,30%. Isso no caso da Vale não se reflete, pelo menos de forma direta, né? Se você olhar a Vale, esse aqui é o candle de ontem, ele é uma cópia desse candle aqui. E o que eu trago com essa informação? Bom, a figura gráfica de Vale é figura de ponta comprada. Até aí tudo bem, a gente já vem falando sobre isso. O que me chama a atenção, e o cuidado que eu vou pedir para você que está operando no dia de hoje, é que da mesma forma que esse cara subiu, devolveu e voltou para dentro do canal, então nota esse candle. O mercado subiu, o mercado devolve, o mercado volta para dentro do canal. Aqui, a mesma coisa. O mercado sobe, o mercado volta para dentro do canal. Então, só quem está comprado em Vale, eventualmente, e não quer ver esta possível cena de 55,67 para 53, por favor, fica atento. Temos 9h33. Vocês estão ansiosos, é natural. Em busca das palavras do Jerome Powell, o presidente do Banco Central americano. Primeiro fator para vocês diminuírem a ansiedade, ele não começou a falar. Nós estamos monitorando em paralelo, tá aí, ó. Integrated Review of the Capital Framework for Large Banks Conference. Coutinho. Não falo inglês. Mas ainda tá na capa. Então não começou. Segundo fator para vocês diminuírem a ansiedade, ele não vai falar de política monetária. Ele não pode falar. Mesmo que ele queira, ele não pode. Porque como estamos há 10 dias ou menos, na verdade menos, dão 8 dias, até a decisão próxima do Fed, por mecanismo institucional e regra, ele não poderá falar sobre política monetária. Simples assim. Nós, entretanto, vamos manter aí dentro do possível a exibição da capa. Assim que começar, já estamos preparados aqui para monitorar as palavras dele. O que chega aqui na apuração que construímos através do trabalho paralelo que faz a Camila Nascimento é que serão falas curtas, ou será uma fala breve,
que não vai passar por política monetária, e nós teremos aqui a tradução, então continue conosco, tão logo ele comece a falar lá, a gente interrompe tudo e coloca no ar. Temos 9h35, obrigado também, Coutinho. Bom, essa hora é o Alexandre Cabral, que costuma estar com a gente às terças-feiras. Em instantes, o professor trazendo os seus destaques aqui. Temos 3 pontos base a mais nos prêmios, Coutinho. Aqui você já vai ter um gancho para falar do dólar e do índice. Os dois personagens estão avançando e numa proporção tímida, de 0,12% a 0,13%. Ainda não há, portanto, aquele direcional claro, mas pelo menos aquele 0-0 muito forte ficou para trás nos últimos minutos. Graficamente, há alguma direção a apontar? Não, no caso do índice não, olha só, o índice do seu lado esquerdo, ele de novo tem uma toada baixista, mas da minha última entrada ele até subiu um pouquinho. Você vê que o candle permanece aqui no 0 a 0, ainda que em formação de baixa, sem grandes alterações. Dólar, então, menos ainda, dólar permanece lateralizado, faz aqui um leve candle de reversão. Tivesse que falar algo, eventualmente seria a ponta comprada, de novo, mais por um movimento harmônico, cai, sobe, cai, consequentemente sobe, não tem figura nenhuma. Assim, muito ruim para o day trader que deve estar aí na trincheira e graficamente falando, seguimos no 0 a 0. Obrigado, Coutinho. Bom, é o seguinte, amigos, eu só tô devendo aqui na faixa das 9 a matéria do Ethereum, então acredito que vai dar tempo. Vamos ver se o Jeremy Powell me ajuda. Por que o Ethereum tá descolando no mundo cripto? Essa matéria é bem legal, tava dando uma estudada nela, repórter Juliano Guandalini. A euforia com o Bitcoin não arrefeceu, mas o Ethereum vem atraindo um volume crescente de investimentos e os desenvolvedores da moeda querem posicioná-la como a cripto dominante em Wall Street. As apostas nesta moeda, que é a da plataforma de blockchain Ethereum, ganharam momento com a aprovação do Genius Act, a legislação que cria um marco regulatório para o desenvolvimento das stablecoins, as criptomoedas atreladas ao dólar. O JP Morgan vem desenvolvendo sua própria stablecoin, a JPM, e construirá sua plataforma sobre a arquitetura da Ethereum. O Citi segue caminho semelhante. As stablecoins são o momento ChatGPT para o cripto, diz Tom Lee, o CIO da Fundstrat e um entusiasta da Ethereum que se posiciona dessa maneira nesses moldes. Lee tornou-se há alguns dias o chairman da ByteMine Immersion Technologies, uma empresa de soluções cripto que recentemente pivotou seu modelo de negócios para uma estratégia de acumulação da Ether, que é a stablecoin da Ethereum. A ByteMine é uma Ether Treasury Company, que segue o mesmo playbook da MicroStrategy, uma empresa de software que mudou de ramo para se concentrar na acumulação de bitcoins. Os entusiastas dessa moeda acreditam que ela tem um enorme potencial de valorização e estaria destinada a destronar a liderança do Bitcoin no universo cripto. Parece too much, hein? A grande moeda beneficiada pelo Genius Act foi a Ether, porque a maioria das stablecoins são implantadas na plataforma Ethereum, disse a CNBC Andrew Keys, o cofundador e chairman da Ether Machine, outra empresa que vem montando posições na moeda. Você já ouviu falar do Ethereum, o Buca se entusiasmou, no curto prazo disse que Ethereum poderia reagir. Mesma coisa o Paulo Bogosian na sexta-feira, hein? Ao vivo aqui, ele deu uma bela explicação sobre o Ethereum e organizou as razões pelas quais imaginava um rally dessa moeda, desse criptoativo, dito e feito. E a Ether, ou Ether, é a stablecoin que dialoga com a Ethereum. Daí o entusiasmo em relação a esta, na comparação com outras stablecoins. Bem importante você colocar no radar. Vamos colocar no gráfico Ethereum e Ether, se você conseguir também. Vai lá, Coutinho. Olha só, pessoal, tem que ficar bastante atento ao seguinte, né? Você tem uma resistência aqui na casa de 4076, que casa, inclusive, com a terceira linha desse gráfico. Então, assim, tudo sob controle, comprados, bem comprados, o ativo sobe como se não houvesse amanhã. A minha única preocupação é, de novo, né? Final do movimento, último terço. Esse cara já deu uma desacelerada, então, por favor, fiquem atentos. 3.703 com seu objetivo a 4.120. Bem legal o complemento do Vini Volpatti. Ele tá dizendo, Léo, é importante complementar, dizendo que essa liderança seria em market cap e não em valor por token.
Bem legal, porque destronar o Bitcoin, né? Então um complemento bem importante aqui do Vini Volpatti, nosso parceiro, um dos porta-vozes da Binance, fiel telespectador da TC News. O Flash Bull Scalper tá por aqui, falando que na carteira dele tem Ethereum, Solana e também XRP, é lucro no bolso. E o glorioso Daniel Pagnin, grande notícia sobre Ethereum, garotinho. É isso aí, Dani. 9h39, Alexandre Cabral na ponta da conexão. Alô, professor, bem-vindo e bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Ótimo, e por aí? Semana passada eu tive uma das melhores coisas desse ano na vida. Coutinho? Fala, lindinho. Semana passada eu encontrei com a Camila. Putz, foi muito maneiro, mano. Ó, Pessoalmente. Você veio pra São Paulo? Não, eu moro em São Paulo, né? Você veio pra São Paulo, você é veio diferente. aqui? Não, eu tava no evento, ela apareceu, muito maneiro. E um cara e um cantor junto com ela também. Foi muito legal. Eu tava levantando, eu falei, qual o gancho pra ele me colocar nessa conversa? Olha, ele tá se referindo ao evento Avenue Connections. Na semana passada, Camila e eu estivemos lá, encontramos com o professor Cabral. Foi maneiro, gostaram? Eu não assisti duas Muito. palestras só, fiquei só do lado de fora conversando. Muito. A Cá conseguiu ir no segundo dia, né? Sim, consegui. Foi bem legal, foi bem bacana, professor. Deu pra ver uma palestra ali na faixa das 3 horas. Foi bem interessante o evento, eu gostei bastante de participar. Eu fiquei mais no pra mim, a primeiro melhor dia. notícia do evento é que a Avenue agora vai negociar ETF irlandês. Isso é uma coisa excepcionalmente boa para quem quer dolarizar. É mesmo? Discorra É. mais, porque não sou um especialista. Então vamos lá. Primeiro de tudo, tem um curso muito bom que ensina como aplicar nisso. Mas voltando, que vai ter turmas em agosto. Como é que é? Existe um produto chamado ETF, que é um fundo de investimento negociado em bolsa, que esses ETFs podem comprar zilhões de produtos. Tem um ETF específico nos Estados Unidos, que ele compra a dívida pública americana que vence em até 3 meses. Então significa que ele está sempre atualizado com a taxa de juros atual da economia. Então ele é uma LFT disfarçada, porque não tem título pós nos Estados Unidos, só tem título pré. Mas se você comprar um pré curtinho, ele acaba virando uma LFT, um Tesouro Selic, porque só se tiver mudança de Banco Central de juros durante aquele prazo, ele sempre está atualizado. Ok. Então esse ETF capta bilhões e bilhões e bilhões de dólares no mundo, tem de patrimônio atualmente. E qual é o modelo americano? Nos Estados Unidos, quem compra esse ETF, uma vez por mês, recebe os juros acumulados do mês anterior. E qual o problema? Países, isso não é só para o Brasil, que não tem uma relação tributária com os Estados Unidos, que são pouquíssimos que possuem. Brasil não está na exceção de ser tributado, o Brasil está num grande grupo que é tributado, paga 30% sobre esses dividendos. Então imagina que eu tenho que receber $1 de dividendos em relação ao mês de julho. Eu vou receber 70 centavos. E isso acontece 12 vezes ao ano, entre fevereiro e dezembro, sendo dezembro pago 2 dividendos. Então dá 12, considerando que não tem janeiro. Qual é a vantagem do ETF irlandês, que eu falo muito, que essa é uma das coisas principais do meu curso de renda fixa? O ETF irlandês não paga dividendos. Então ele é um título que sempre acumula. Então esse R de 30% mensal desaparece. Para você ter ideia, dependendo da combinação de distribuição de dividendos no ano, você dobra no ganho israelense comparado com o americano, sendo o mesmo ETF, o mesmo gestor. Esse é um outro detalhe. Imagina que Léo Levati é gestor do JP Morgan. Ele comanda um ETF que o back-office do JP Morgan faz um nos Estados Unidos e outro na Irlanda, mas a carteira é a mesma, porque é o mesmo produto. Ele só está dividido em 2 países. Só que no país Irlanda não paga dividendos, no país Estados Unidos paga. Aí você tem uma tributação uma que não tem na outra. Então é excepcionalmente bom. alexandrecabral.com.br. Legal, professor. Realmente eu não conhecia esse instrumento, essa possibilidade de alocação. Legal mesmo. Quem trabalha com trust, com private, que é no teu caso, não faz diferença. Isso é mais para cidadão comum. Eu, Camila... Léo, Coutinho. Pinheiro, Coutinho, entendeu? Quem é trust é outra coisa. Se você já tem trust, é outro mundo. Aí é o mundo do Levati, ele pode ensinar melhor.
quando você aprender a cantar Você é luz, é a estrela, e aí tudo vai mudar na sua vida. Maluco. Ô professor, 9h44, a gente tá monitorando no paralelo, vamos lá piscar mais uma vez as imagens, Leozinho. É o discurso do Jerome Powell, em função do período de silêncio, ele não vai poder falar nada de política monetária, mas natural, né? O presidente do Banco Central americano vai falar, a gente para tudo e acompanha. Eu tenho a impressão que é ele que está se deslocando para lá, ou não. Não, acho que não. Eu não estudei a maneira como o Jerome Powell anda, viu, Leozinho? Eu aqui, pelo cabelo branco, tava imaginando que pudesse ser ele, mas não é não. Daqui a pouco ele vai se posicionar, a gente vai acompanhar em tempo real. Você que tá chegando agora em relação a essa cobertura, não perderá nenhum detalhe dela, fechado? Mas, Cabral, suponhamos que o Jerome Powell esteja rebelde e que ele queira falar de política monetária. Já que o Trump vive pressionando ele falou, quer saber? Vou quebrar as regras aqui, vou falar. Difícil imaginar que ele fosse abandonar o tom conservador, né? Primeiro detalhe, apenas uma curiosidade. Ele não adiantou o discurso no site do Fed, que às vezes eles adiantam quando o discurso é um discurso pro forma, falar de coisas que não seja política monetária. É só uma curiosidade, eu não procurei para ver, tá? Mas em relação a ele, o que ele ia falar? Ele não ia falar pesado porque ele tem a função política. Se ele pudesse falar o que o coração pensa, ele ia falar, pô, Trump, você tá maluco. Você quer o quê? Uma política que estabilize a sua economia, que ajude a ver a economia por dados frios, ou você quer o lado emocional? O que você quer no seu Banco Central? Alguém que não esteja preocupado se é presidente A, B ou C, ou se o presidente A eu tenho que cair? Você quer que o que Lula defendia na época de Roberto Campos, que deveria cair juros e não subir? Então, depende do discurso que ele poderia falar, se é o discurso com o coração ou o discurso político. Se for com o coração, ele meteria o pau em Trump e etc. Como vai ser o discurso político, para mim ele vai continuar falando, vamos depender de dados e etc. Quer dizer, no dia de hoje ele não vai falar nada. Cabral, né? Vamos lá acompanhar então as palavras de Jerome Powell ao vivo agora. The integrated review of the capital framework for large banks. And I want to thank Vice Chair for Supervision Bowman for having the great Gostaria de idea of agradecer holding à this event. vice-presidência de supervisão com Bowman pela ótima ideia de realizar o evento no início do mandato. Gostaria também de agradecer à equipe do Fed pelo trabalho incansável na organização da conferência. We'll hear the perspectives of industry veterans, academics, As and current perspectivas de veteranos do setor, acadêmicos, formuladores de políticas atuais e antigos, todos com amplo conhecimento das operações de grandes bancos e dos principais pilares da estrutura de capital, serão ouvidos. elements of the capital framework in concert. O benefício dessa conferência é considerar todos os elementos da estrutura de capital em conjunto, em vez de isoladamente. Work together effectively. Precisamos trabalhar em conjunto de maneira eficaz para garantir as partes de estrutura de capital em pleno funcionamento. Isso vai ajudar a manter um sistema bancário seguro, sólido e eficiente em benefício de quem atendemos. Leverage requirements, the surcharge A for estrutura the de capital dos bancos americanos inclui requisitos de capital baseados em risco, alavancagem e sobretaxa para os bancos maiores e mais complexos, além de testes de estresse. Vamos discutir a situação de cada um dos elementos de forma abrangente. Como esse público sabe, temos propostas pendentes ou em andamento em todas as 4 áreas. all banking rules are implemented through supervision, an area where Nossa Vice estrutura Chair regulatória de capital e as regras bancárias são implementadas por supervisão, uma área para a qual a vice-presidente de supervisão Bowman traz vasta experiência como ex-banqueira e supervisora estadual. Como ela observou, precisamos garantir que nossas práticas de supervisão se concentrem nas áreas críticas que determinam segurança e solidez. and we need large banks to be E free to precisamos que compete os with one grandes another. bancos tenham liberdade para competir entre si com instituições financeiras não bancárias e com bancos de outras jurisdições para fornecer capital e apoiar o crescimento econômico. Dynamic institution, we're O open to Fed é uma hearing new instituição ideas. dinâmica. Estamos abertos a ouvir novas ideias e feedback sobre como aprimorar a estrutura de capital para grandes bancos. Aguardo ansiosamente a participação dos participantes de todos. Obrigado por se juntarem a nós. Jerome Powell passando, portanto, pelo púlpito neste evento que debate sistema financeiro e bancário americano, uma fala protocolar que a gente extraiu do site do Fed, onde houve a antecipação do discurso. Você conseguiu acompanhar, monitorar o minuto a minuto e a tradução em tempo real.
Temos 9,49, é isso, não é, Cabral? Praticamente não há precificação possível, a curva de juros não reagiu em nada, o VIX tampouco, DXY idem, tudo num 0-0 em relação a esses personagens. Nada a repercutir, correto, professor? Nada, mas eu teria várias perguntas para falar para ele só sobre esse tema. Não precisava nem falar de política monetária. Por exemplo? Eu ia perguntar, poxa, por que praticamente boa parte do mundo civilizado acompanha muito próximo Basileia? Por que os Estados Unidos trabalhou com várias exceções que o mundo não trabalhou? Então, seria uma das perguntas. Lembra ano passado, foi 23, eu acho, né? Ano passado, sei lá, que quebrou 3 bancos em seguida, assim, entre fevereiro e abril. Acho que foi 23 essa história. Que quebraram 3 bancos nos Estados Unidos. Que teve um private que assumiu, logo depois quebrou o Credit Suisse, que o BS pegou. Então, muita coisa aconteceu porque eles readaptaram a Basileia para um modelo americano que ninguém faz no mundo. Se tivesse feito o modelo da Basileia que os outros países fazem, esses bancos ou já teriam tido problema muito antes, ou não teriam nem quebrado, porque teriam se adaptado. Então, seriam perguntas que eu falaria para eles sobre regulação, sobre risco, porque algumas coisas dos Estados Unidos saem do padrão mundial que tem funcionado tão bem. Então, é que você escuta poucas histórias de quebradeira de bancos no mundo. E nos Estados Unidos você tem, nos Estados Unidos tem 3 mil bancos. Mas por que eles fizeram uma adaptação tão regional que não faz sentido? Eu teria várias perguntas para eles sobre regulação, fiscalização, sobre bancos americanos. E a que eu tenho para você... um dado curioso. E a que eu tenho para você é sobre o seu cenário base, que tá mantido, não é, Cabral? Você fala em 1 ou 2 cortes até o final do ano? Sim, eu acho que... Primeira coisa, Trump, qual é a data, maluco? 1º de agosto. Você já tá falando em possibilidade de prorrogar, que isso vai depender do Trump. Falei isso ontem, anteontem, em algum evento que eu tava lendo aí hoje. Então aí, vai prorrogar de novo? Não vai prorrogar? O que vai ser válido? Vai prorrogar para a China? Aumentou para a China? Vai dar uma surtada? Então, enquanto isso, o Banco Central americano não faz nada. Inflação bateu 2,7, mas tá trabalhando razoavelmente bem. Emprego tá bem, o que ele precisa fazer? Nada. Tem que esperar alguma coisa resolver para poder tomar alguma decisão. Então, eu acho que no discurso de semana que vem vai ser o famoso discurso da última reunião. Não vai ter nenhuma grande novidade. Estamos esperando os dados a partir de 1º de agosto, então a gente só vai pegar esse direito nas próximas inflações. Então a gente está postergando isso. Eu acho que não vai ter nada assim, nem preparando o terreno para 7 de setembro. Eu acho que vai ser completamente neutro o discurso dele em relação a futuros. Futuros é tenso, hein? É o futuro da política monetária americana. 9h52. Você começou o teu raciocínio dizendo assim, Trump, me ajuda aí, como vão ser as datas, quando é que efetivamente começa? O Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro americano, um cargo que equivale ao ministro da Fazenda para nós brasileiros, ele se pronunciou hoje mais cedo em entrevista e ele reforçou as datas 1º de agosto e 12 de agosto, para o mundo e para a China. É por aí, não é, Cá? Pois não. Isso mesmo, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos disse que o dia 1º de agosto é um prazo bastante rígido para todos os países. Já em relação à China, ele comentou que o prazo final é o dia 12 de agosto e que a expectativa é que a China recue em relação ao excesso de produção até essa data para a conclusão de um acordo. E Estados Unidos e China devem conversar entre segunda e terça-feira que vem, Léo. Obrigado, Cá. Então é isso, a resposta do secretário do Tesouro para essa sua aflição, que é a aflição de qualquer agente de mercado e de economia, é essa. Se te convence se vai ser honrado é uma segunda questão. Mas aí ontem, meio-dia e meia, ele falou o seguinte: veremos com o presidente fazer sobre datas. Aí fica coisa de biruta, né? O cara ontem fala uma coisa e hoje ele bate o martelo que é 1º, 12 de agosto. Então, tomara que 1º e 12 para acabar logo com essa agonia. Acaba logo, acabou, é 50, é 20, é 10 e vamos ver como o mundo se adapta para essa nova realidade. Se tiver que melhorar com o tempo, diminuir, diminua. Vamos seguir a vida. Então, se isso acontecer, mais um motivo para ele esperar setembro aí para poder tentar enxergar com os dados de agosto se dá para tomar alguma decisão. Continuo dizendo, para mim nada impede dele derrubar meio e falar, olha, pô, esperamos, não veio, tá bem melhor, não sei o que, vamos derrubar meio e não deve seguir assim nas próximas reuniões.
Nova taxa todo dia. Que agonia. Nova taxa, quando será nova taxa todo dia? Que agonia, né? Ô Cabral, eu li uma matéria do Valor Econômico ontem à noite para me preparar para o programa de hoje e eu falei, vou separar para conversar com o Cabral a respeito. Tá na tela, ó. Inflação muda alvo e avança com mais força sobre a classe média após maio. Repasse em certos produtos e serviços afeta os mais ricos. Tarifaço pode reverter tendência. E aqui, deixa eu ver se eu acho, quando fala de... margem, aqui, é isso aqui, a recomposição das margens. Empresas aceleraram os repasses de aumento nos preços de produtos e serviços para a classe média na busca pela recomposição de margens e porque identificaram espaço para cobrar mais sem perder volume de venda. Que é o lindo para o cara que tem o comércio, que tem ali o produto ou serviço. Eu cobro R$10, vendo 300. Se eu cobrar R$12... quer dizer, 20% a mais. Quanto eu vendo? Pô, os mesmos 300? Aí que eu cobro mesmo. Então, essa matéria, ela destaca algo mais ou menos assim. E essa matéria traz esse infográfico que eu achei bem ilustrativo. Ó. Me parece que a leitura tá boa para quem tá nos acompanhando. Eu vou deixar enquanto você ilustra o seu argumento, Cabral. Essa matéria traz esse ângulo de que a inflação tá pouco a pouco deixando de castigar a parcela mais sofrida, socioeconomicamente falando, do Brasil e passando a castigar mais, a se concentrar mais em torno da classe média. É você. Então, parte da inflação que ajudou a atrapalhar os últimos meses, anos, foi alimentos. Então, alimentos foi, assim, um inimigo muito grande dos últimos 12 a 18 meses no setor de inflação. Alimentos, sem dúvida, afeta quem tem menos situação financeira, porque não sobra nada além de comida. Então, vai lá, comida, água, luz, moradia, etc. Não sobra diversão. Não sobra nada que seja um luxo, porque a pessoa ganha menos. Com a inflação de alimentos caindo, perdendo pressão, nós chegamos a ter deflação de alimentos no mês de junho. Você comer e a inflação ainda continua existindo, é porque ele está espalhando para outros lugares. Espalhando para outros lugares são produtos que não obrigatoriamente a classe baixa pega. Então vai começar a espalhar para produtos acima da classe de renda menor, que seria a classe média, que seria afetada. Não esquecendo que a composição do IPCA é para quem ganha até 40 salários mínimos. Então, significa até algo por 50, 60 mil reais mês, ok? Então, para mim é isso, é que a parte de alimentos diminuiu. Então, a parte de alimentos diminuiu, a inflação ainda continua. Pode ser reposição de preço? Até pode. Seguraram aí com medo de economia não andar, a economia está andando, estão repassando o preço. Até pode ser, já que a inflação de serviços não dá tanto respiro, né? 9,57. Qual o tamanho do desafio do BC daqui para frente, Cabral? A curva ela tá meio num flat, né? Ao mesmo tempo em que ela vê um cenário difícil para corte, ela também não pede mais prêmio, tanto quanto já pediu um dia. Aquela coisa louca de Selic a 17%, 16,5%, ela ficou para trás. Ficar para trás no Brasil, o famoso passado, presente e futuro é incerto, né? Hoje ele está para trás. Hoje está dizendo 15 esse ano e 12,5 ano que vem. Final de ano, né? 31 de dezembro e 31 de dezembro. Quer dizer que isso não piore? Não sei. Imagina o seguinte, vamos botar um caso extremo. 50% é honrado. Então, 1º de agosto temos 50%. Nesse 50%... imagina que as empresas e o governo e a oposição demore a você ter reposição de compradores no lugar dos Estados Unidos para os nossos produtos. Então, laranja, café, Embraer e etc. E isso, por algum motivo qualquer, aumente o desemprego. Então, aumentou o desemprego, população com menor renda. Presidente pode ficar biruta, já que vai estar... teoricamente é um ano da eleição, que vai estar agosto, setembro para começar a bater. Um ano da eleição, hoje que a gente está querendo ver com tanto carinho, que é o relatório bimestral de receita e despesa. A receita diminua, porque teve desemprego, diminui a arrecadação e ele começa a gastar mais para recuperar a popularidade. Esse dólar que está em 5,50, 5,60, será que não volta a subir? Voltar a 17 eu não acredito, mas será que a queda para o ano que vem a 12,5 não volta a ser 13, 14, 15?
Então, o famoso da economia tem muito sim. 17 a curto prazo, eu concordo com você que a chance é pequena, mas não quer dizer que esse 12,5 continue se você tiver os 50 batendo martelo, tá? Se você tivesse 100 mil reais e só pudesse elencar um título do Tesouro pra gente se despedir, e aí você já tem o gancho pra falar do leilão do Tesouro de hoje, você iria em qual? Por exemplo, se você falar assim, pô, Léo, eu iria no Tesouro Renda Mais, vencimento lá pra 2060, porque qualquer fechamento Ele mais próprio. agressivo na curva de juros dobra esse capital pra dizer o mínimo. É por aí? É por aí. Tesouro Renda Mais, o mais longo que tem, mais longo, que é 2059 com 2084, para tentar ganhar fechamento de juros em 2 anos. Poderia perder uma grana no curto prazo na marcação a mercado, mas eu acho que em 2, 3 anos ganharia uma bela grana. E o carrego é ótimo, né? Se você perder a grana na marcação a mercado, você despreza a marcação a mercado e continua com o carrego. Não é nada mal o carrego. E ele tem 30, 40 anos para vencer, né? Minha sogra com certeza vai estar lá no seu vencimento, porque a minha velhinha não toma um tombo, mano. Clemão, cheguei aqui e não caiu nada. Para, Cabral, para. Então, brincadeiras à parte, eu acho que é melhor investimento hoje especulativo na renda fixa para ganhar com fechamento de taxa. Melhor de todos, tá? Acho que não tem nada de renda fixa melhor para fechamento de taxa do que esse título. Então, e você dizer que colocaria 100 mil reais num título dessa natureza é dizer que confia numa melhora do Brasil, numa melhora da percepção de risco do Brasil. Eu confio na virada da eleição. Eu acho que a eleição pode trazer aí uma direita ganhando, independente do que o TSE e Moraes decidir, eu acho que a direita tem chance considerável na eleição no ano que vem. Leilão de hoje para fechar, professor, sua expectativa? Leilão de hoje, vamos voltar a falar de 8%. Oh, que saudade, é isso? Não podemos ter título hoje saindo a 8,35% além da inflação. A gente não via taxa assim desde o dia 15 de abril. E pode ser provavelmente a maior taxa dos últimos muitos meses, tá? Então é agosto 28. Então, o que eu espero? Leilão hoje, taxas em alta em relação à última quinzena. Em relação a ontem, 0-0, mas comparando leilão com leilão, uma alta na casa de seus 3, 4 bi de volume, já que não teve nenhum vencimento por agora de nada ligado ao IPCA. Então, taxas em alta em relação ao último leilão, famoso. Tesouro tá conseguindo rolar, mas tem que deixar prêmio na mesa. Cabral, aquele abraço e até quinta-feira. Até amanhã. Amanhã? Ah, é verdade. Tem essa troca semana... de WhatsApp aí. É verdade. Eu pedi é pra verdade. essa semana ser terça e quarta, por causa do evento da B3. É verdade. Tá bom, Cabral. Só porque é você, hein? Tchau. Ah, maluco. Então até amanhã, às 9 horas, às 9h30 da manhã. Abraço. Tchau, um abraço. 10 horas, 2 minutos, é verdade. Excepcionalmente nessa semana, Fábio Fares na quinta-feira, Cabral volta amanhã. Vamos lá com os destaques da cobertura do mercado à vista de hoje. Começamos com o Embraer, que encerra segundo tri com carteira de pedidos recorde. Você vai acompanhar os detalhes. No segmento de aviação comercial, a carteira de pedidos somou 13 bilhões de dólares no segundo trimestre. Vendas dos shoppings da JHSF crescem 17% no segundo tri, impulsionadas pelo Cidade Jardim. Com novas lojas de luxo e expansão no setor imobiliário e aeroportuário, JHSF registra avanço consistente em diferentes frentes de negócio. Grupo Pão de Açúcar vai discutir retirada de cláusula Poison Pill em AGE na próxima terça, diz jornal. Item entra na pauta uma semana após ampliação da fatia da família Coelho Diniz na companhia. Fleury pode ter capital fechado após eventual aquisição pela Redditor. O mesmo ocorreu quando a empresa comprou a Sul América e logo depois a retirou da B3. Essas e outras no Mercado à Vista, que está começando. Alô, Coutinho, dólar e índice pra galera, começou à vista, o Ibov tá renovando máxima 0,12% de avanço e o dólar tá no 0 a 0, R$5,586, vai lá.
Dólar do seu lado direito, dólar ainda no 0 a 0, R$ 5,584. Lateralizado dentro de um canal que, na verdade, se você quiser ser um pouquinho mais específico, você pode até fechar ele um pouquinho. A gente vai de R$ 5,648 para R$ 5,624, o dólar permanece lateralizado. Já o índice do seu lado esquerdo aparentemente virou, né? Ou está querendo virar. Você tinha aqui o movimento de baixa. Candle de 60 minutos anterior vira, o candle atual, candle das 10 horas agora, 135.930. Quem tiver na ponta comprada, fica atento. Você tem uma leve resistência no 1,36050 para eventual alta, 1,37745. 10 horas, 5 minutos. Obrigado, Coutinho. Atenção, galera. Gabriel Junqueira na ponta da conexão. Traz o seu destaque inicial para mais uma vista. Gabriel, bem-vindo, meu parceiro. Bom dia. Bom, muito bom dia, Léo, muito bom dia, Coutinho, Camila, pessoal. Mais um mercado aí começando num cenário bem mais positivo, né? Isso muito em linha com o que a gente está vendo na Vale, né? A empresa se surpreendendo com as notícias ali da China construindo uma hidrelétrica enorme, né? Uma hidrelétrica que deve ter um capex aí de 170 bi. Apesar dessa obra em específico, né, não ter um efeito tão direto, né, na questão do minério de ferro, isso suscita uma possível tendência da China retornando aos grandes investimentos de infraestrutura. E aí sim, a gente pode ver um minério de ferro voltando na tendência de alta, e isso ia ser muito, muito positivo para a nossa querida Vale, né, que vem aí sendo um peso para o índice Bovespa, mas nos últimos 2 dias tem sido o grande motor desse índice, né? Então, apesar de todo o fronte, né, político interno nosso que está cada dia mais escalado, cada dia mais tenso, a gente vê um mercado de ações que segue um fundamento mais às empresas, em especial a Vale, Léo. 10 horas, 6 minutos, é um bom destaque inicial do Gabriel Junqueira. A Vale está em leilão, está subindo 1,68%. Deve puxar esse BOV que já renova a máxima e tem muito do IMAT justificando isso, hein? 0,20% de avanço, 134.421 pontos. Curva de juros em 5 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. Camila Nascimento inaugura o giro corporativo. Bora girar com a informação, é você, cá. Vamos começar, então, trazendo o primeiro destaque do nosso giro corporativo, que toca Embraer. A companhia encerrou o segundo trimestre com a carteira de pedidos recordes. Então, de acordo com o texto, a carteira de pedidos da Embraer terminou o período somando quase 30 bilhões de dólares, valor 40% superior ao do segundo trimestre do ano passado. Em relação ao primeiro trimestre deste ano, a alta foi de 13%. Segundo a companhia, trata-se do maior nível já registrado pela empresa. Embraer, vamos dar uma olhada em como está a cotação do papel nesse momento. A companhia ainda está em leilão, aqui para mim está sem negociação, Junqueira, mas pode comentar sobre essa notícia, recorde, mais um recorde para a Embraer. Bom, Cami, a Embraer registrou um backlog recorde, né? Então ela divulgou esse número aí próximo de 30 bi, que é 40% a mais no ano contra ano, 13% a mais tri contra tri, impulsionado muito pela demanda da aviação comercial, né? O destaque dos pedidos da SkyWest, que ela pediu 60 jatos E175, e SAS, que pediram 45 jatos E195E2, além do que aconteceu na Paris Air Show, né? O segmento de defesa também atingiu o recorde de 4,3 bi, com os pedidos da Lituânia, Portugal e outros em andamento que ainda não constam oficialmente no backlog, oferecendo um potencial ainda adicional de alta, né? Apesar desse otimismo, o risco das tarifas de importação dos Estados Unidos segue sendo o principal obstáculo da tese de investimento do papel, né? A ameaça dessa taxação por parte do Trump sobre os produtos brasileiros pode afetar a competitividade da empresa, especialmente em contratos com clientes norte-americanos, né? Então a expectativa é de intensificação do lobby político nos Estados Unidos, dado o impacto sobre as empresas locais, né? Então aqui a gente vale lembrar que a Embraer, ela quando a gente fala de voos regionais, né, aqueles voos menorzinhos, assim, os jatos da Embraer são extremamente competitivos para esses voos mais regionais. Então as grandes empresas nos Estados Unidos, American Airlines, Delta, United, costumam operar os aviões da Embraer e não aviões da Boeing nem da Airbus. Então, isso pode trazer aí para essa discussão das tarifas aliados internos nos Estados Unidos que vão pressionar o presidente Donald Trump em relação à Embraer, né?
Graficamente falando, olha só, Embraer, cota já agora sai fora de leilão, 6929, está em cima de um suporte, setinha verde está lá, recomendação de compra permanece, quem gosta da tese. Novamente, gráfico no semanal, movimento longo, então não tem necessidade de comprar tudo de uma vez, divide as tranchas, compra pequena, compras parciais, preço médio positivo. Você vê, Gabriel? Respirou? Não respira aqui, bicho. Se tu respirar, creu. Não, o Moreno hoje, ele tá difícil. Você tinha que ver o que ele falou pra mim quando eu entrei na transmissão. É que eu não posso falar ao vivo isso. É impublicável? Tá bom. A gente tá até olhando aqui pra Vale aqui, né? Tá complicado o negócio. Tá complicado o negócio pra Vale? Bom, depois você traz o código aí do Tá Complicado, porque só se tiver vendido. Vamos pegar o gancho aqui para o gráfico de Vale. Vale vai subir 2%, R$ 57,15. Olha só, 57,20, formação gráfica de Vale a priori, tudo sob controle, envelopão de alta desenhado. Mercado subiu, mercado lateralizou, mercado subiu. 5715, 5720 tem uma resistência, fique atento, por favor. Gráfico diário, Vale já abre guepada, então mais um motivo para você ter atenção. Gaps desta forma tendem a recuar. Se continuar subindo, teu próximo ponto de inflexão, R$ 58,01, sua máxima nesse movimento, R$ 59,33. Temos 10 horas com 10 minutos. Vamos lá com o segundo destaque corporativo de hoje. Eu só queria abrir uma exceção aqui para Cash. O Nelson Andrigi que tá dizendo aqui, Leozinho, dá uma olhada em Cash. Cash, de fato, tá com uma variação percentual que a torna um destaque. Cash 3 subindo mais de 4%. Cash 3 agora 3,11, subiu a 4,18, está em 6,64, a máxima do dia foi 6,77. E aí, Coutinho? Graficamente, Léo, ela se recupera, está sob suporte, só tomar um pouco de cuidado, por favor, porque você tem aqui uma predominância de fundos descendentes. Então você tem um fundo menor, aqui praticamente dois fundos iguais. Então esta figura, ela acaba te dando um triângulo de ponta vendida. Então o ativo tenta se sustentar a 664, é o que cota agora, mas essa formação gráfica, ela ainda tem cara de cunho baixista. Quem tiver comprado, por favor, atento. 10 horas, 11 minutos, partiu agora JHSF. Você, cá. A companhia divulgou dados operacionais e as vendas totais dos shoppings da JHSF cresceram 17% no segundo trimestre de 2025, na comparação com o igual período do ano passado, para 1.180 bilhões de reais, de acordo com informações da companhia. E aí, destacar no texto também esse parágrafo que diz que, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a empresa destacou o desempenho do shopping Cidade Jardim com crescimento de 26,9% na comparação anual. JHSF está reagindo bem aos números, sobe 2,83%, Junqueira, aos R$ 5,09 e agora está na máxima do dia. Pois é, Cami, números bem fortes aqui. As vendas residenciais subiram 7% na JHSF. A parte de lotes para construção caíram 3% e a parte de venda em torres de apartamentos subiu 18%. Os shoppings é que realmente foram muito fortes, same store sales e same store rents, né? Então de 12% e 13% respectivamente. Destaque é para o shopping Cidade Jardim, que fica aqui na Marginal em São Paulo, né? Que teve uma alta de 27% nas lojas e a inauguração do seu Health Center, né? As obras do Shops Faria Lima, que vai ficar ali próximo do prédio do Pátio Malzone, né? O famoso prédio do BTG, o prédio do Google, né? Que é aquele prédio em um formato de H, vai ter um shopping ali do lado, estão em curso, e também do Boa Vista Town Center, né? Na parte de hotelarias, a Heavy Park cresceu 10%, os restaurantes tiveram 4% de alta, em Converse, e 8% no ticket médio, né? O aeroporto Catarina também disparou, com pousos e decolagens em mais de 64% e 54% em aumento nas vendas de combustível. Graficamente falando, eu vou pedir atenção. Quando você olha para a JHSF3, olha só, o ativo lateraliza na parte superior do gráfico, o ativo já monta uma figura de cunho baixista, JHSF cota 5,10, sob suporte a 5,03. Quem está comprado fica atento, JHSF é baixista, o objetivo R$ 4,78, não é uma movimentação de curto prazo, eventualmente você tem aqui leve alta para posterior baixa, mas a parte da posterior baixa é muito importante, então por favor, estopa a tua operação quando possível. Valeu, Coutinho, 10 horas, 14
14 minutos. Olha aí o dólar e o índice na sua tela, voltando então pra gente repercutir, porque a moeda americana cota R$5,581. É o vira. Olha o dólar para baixo, 0,05% de recuo. De novo pro terreno negativo a moeda americana. Índice subindo 0,6%, 135.915 pontos o futuro. O à vista em 134.850. E a curva de juros vai dando seu alô, hein? 9 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. TC News, seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. Ambev 0-0, B3 subindo 0,4, Banco do Brasil 0,7, de volta aos R$20, Bradesco 0,5. Ainda no setor financeiro, Itaú tem recuo de 0,11, Santander de 0,04, é um setor financeiro mais cansado. Quarteto de Ferro brilhando, CSN sobe 2,7%, Gerdau 1,8%, Usiminas 4,24%, Vale 1,96%. Com dois destaques. Já houve prévias operacionais de boa parte das empresas, com direito a Usiminas também. E haverá prévia operacional de Vale hoje no pós-mercado, tá? Vale subindo 2%, o Beda enxerga que vai até R$60. O Beda enxerga que Vale 3 pode chegar a R$60 num espaço de tempo relativamente curto. Sobe 2% Vale a R$57,18. Eletrobras subindo 0,35% em média, Embraer subindo 1,5% a 69,14%, Magalu subindo 0,66% a 7,65%, Petrobras subindo 0,25%, Petri 4 está em 31,8%, Suzano subindo 0,10%, VEG 0,19%, de volta aos R$42. Na composição do índice, Usiminas, CVC, CSN, MRV e Vale, os papéis que mais avançam, alta média de 2,8% para eles. Edux, Fleury, Petro Recôncavo, Copel e SLC Agrícola, os papéis que mais caem, queda média de 1,4%. Você vê que a ponta compradora com mais força, sem dúvida, do que a ponta vendedora. Vamos lá, deixar a guitarra tocar, porque Guto Cerávulo vem aí, direto da Central TC Investimentos. É oportunidade no radar. Alô, Guto! Olá, vamos lá, pessoal. Muito bom dia. Quero falar aqui de Ibovespa. Olha só, respeitando o suporte na casa dos 133 mil pontos, o que devemos fazer aqui, ó? Pode ser uma compra especulativa, tá? E para quem tem BOVA na carteira, por favor, faça uma operação caixa. O que seria essa operação caixa? Vende as suas BOVAs e compra uma call, tá? Que é a mesma coisa que comprar ação e comprar uma put. Só que qual a diferença? Quando você faz isso, né, você libera a caixa para entrar em outras oportunidades, por exemplo, Vale, fazer financiamento, quem sabe até colocar o dinheiro na renda fixa e ficar observando uma boa oportunidade, tá? Mas para quem quer especular, vamos lá. Eu não gosto de passar a call pura, né? A galera costuma encher muito a mão. Eu gosto de fazer, né, a call sintética, que é a compra da ação com a compra da put, com o nosso famoso seguro. Eu estou falando da BOVA Tango 132, tá? Nesse exato momento a 1,79. Qual é o strike? O strike dessa BOVA, tá, é 132. Então o que acontece? Comprou a ação, né, a BOVA 11, comprou a put, custo 133,6465, perda máxima apenas 1,24, você participa, né? Deu errado, você exerce seu seguro, né? Agora falando para quem fez a operação caixa, fica limitado, né, ao preço da call. Turma, eu estou falando da BOVA H132. Perdeu os 133, ou seja, perdeu o suporte, galera, vai azedar. Tá? Então o que faz? Zera, estopa e tá tranquilo com dinheiro em caixa para fazer outras operações. Porque a faca na caveira, dinheiro na carteira. E vamos ao pensamento do dia. Todo dia sai de casa um malandro que às vezes é um otário. E um otário que tem certeza que é malandro. Se os dois se encontrarem, não sai negócio. Vira capa de jornal e meme nos grupos de WhatsApp. De novo.
Todo malandro costuma cair por não perceber que o maior truque do tolo é não saber que é tolo. Um beijo no coração. O maior filósofo do mercado de capitais do Brasil chama-se Guto Cerávulo, às 10h19. Camila Nascimento, de JHSF, a gente parte para Grupo Pão de Açúcar, que ontem foi destaque negativo nas negociações. GPA vai discutir a retirada de cláusula Poison Pill em AGE na próxima terça-feira. Então, de acordo com a matéria do Infomoney, entre outros itens dessa reunião, está a retirada da cláusula de Poison Pill de 25% do estatuto da empresa. Essas são informações do jornal Valor Econômico. E aí o texto traz ainda que no estatuto social do varejista, qualquer acionista que ultrapasse a participação de 25% é obrigado a lançar uma oferta de aquisição de ações para os demais acionistas. Essa cláusula, conhecida como Poison Pill, impede que acionistas aumentem sua fatia na empresa sem levar em consideração os interesses dos minoritários e atua como uma barreira contra aquisições hostis. Além disso, obriga o interessado a fazer uma oferta pública aos demais sócios, geralmente com pagamento de um prêmio. E aí a linha fina do texto até destaca que o item entra na pauta uma semana após a ampliação da fatia da família Coelho Diniz na companhia. GPA hoje sobe subindo 1,50%, agora acelerou alta aos R$ 3,39, Junqueira. Bom, acho que essa questão aqui ela é bastante interessante para a gente pensar, porque, vamos lembrar, após um PIL, geralmente, pessoal, é um artifício de governança corporativa que, se determinado grupo começa a comprar uma certa porcentagem da empresa, ele é obrigado a fechar o capital por um preço determinado, né? Então, a partir do momento que você retira isso, né, você, de certa forma, possibilita que você tenha ali um grupo controlador e não há necessidade de fechamento de capital ou com um recurso muito menor do que o necessário se você precisasse fazer o fechamento de capital para ser o controlador da empresa. Isso é positivo, de certa forma. Acho que o Grupo Pão de Açúcar vem sofrendo bastante em termos de problemas de governança corporativa, mas, pessoal, não se enganem, o setor de supermercados é um setor muito complexo, é um setor que, no cenário atual, com alimentos, inflação de alimentos, margens menores, juros altos, tende a sofrer bastante. Então aqui pode ter um risco-retorno interessante, só que o risco dessa tese é bastante elevado. Graficamente falando, quando você olha para o gráfico, olha só, eu coloquei no semanal para dar um pouquinho de perspectiva, né? Se eu puxar do meu lado esquerdo abril 24, e aí você vê que ele praticamente vem lateralizado, você tem um outlier aqui entre abril e maio desse ano, mas o ativo transita, R$ 2,50, R$ 3,50. Para quem está comprado, fica atento, porque essa região de 3,50 é historicamente uma região de barreira. Então você vê que o ativo tenta, várias vezes, passa, não consegue, aqui tem o outlier, ok, e aqui de novo ficou restrito. Então, da eventualidade que tudo dê errado, esse cara sai de 3,38, que é o que cota agora, a 2,58. Então, eventualmente, vale a pena estopar ou até fazer uma rotação e trocar. Não passou não, viu, ô Moreninho, ó. Fica na sua, viu, lindinho, ó. Tô ligado com você, viu? 5% do meu cérebro fica aqui, ó. 10h22. Vamos fechar o giro corporativo com o Fleury, que pode ter o capital fechado após eventual aquisição pela Redditor. E daqui a pouco, aqui no Mercado à Vista, um mergulho no Quarteto de Ferro como um todo. Já falamos de Vale, foi o destaque inicial do Gabriel Junqueira, mas Vale vai divulgar ainda a prévia operacional. Agora, outras empresas já divulgaram os seus números. Por exemplo, os Minas. A gente vai fazer um giro pelo segmento em si. Vamos lá, cá, Fleury no radar. Fleury pode ter o capital fechado após eventual aquisição pela Redditor. O texto traz que uma eventual aquisição poderá ser seguida do fechamento de capital da empresa de diagnósticos. O mesmo movimento foi realizado quando a Redditor adquiriu a Sul América por 13 bilhões de reais e logo depois a retirou da B3. A negociação entre a Redditor e Fleury está em andamento há cerca de 3 meses e até agora a gente não tem muitos detalhes definidos. O Morgan Stanley assessora o Fleury e o JP Morgan a Redditor. Uma troca de ações, modelo usado na transação de Sul América, é uma possibilidade, de acordo com fontes ouvidas, mas também a possibilidade de parte do pagamento ser em dinheiro. A gente tem Fleury caindo 2,07% agora, está na mínima do dia, cotando R$ 14,21, enquanto Redditor avança 0,82% aos R$ 33,16, Junqueira.
Bom, Cami, essa notícia, ela acho que não pega ninguém muito de surpresa, né? O movimento da Redditor, como até dito na notícia, é muito semelhante ao que ele fez com a Sul América, né? Então ela incorpora essa linha de receita. É uma linha de receita totalmente sinérgica com a Redditor, né? Vamos lembrar que a Redditor, ela começou a sua tese de investimentos como uma operadora hospitalar. Hoje ela já está se tornando uma plataforma completa de serviços médicos, né? Então ela tem operação hospitalar, ela tem a parte de seguros de saúde e agora reforçando a sua linha de laboratórios de diagnósticos com uma possível aquisição do Fleury, né? A Redditor hoje ela já tem a parte de laboratórios interna ali, né? É quem vai nos hospitais da Redditor consegue fazer exame de sangue, faz toda a parte. Só que você trazendo uma estrutura como a do Fleury, que já é muito robusta, para dentro, você só coloca ela como a grande plataforma de saúde do país e um player muito líder no mercado. Eu acho que aqui o trade aqui, quem queria pegar a notícia já pegou, né? É o famoso compra no boato, vende no fato para Fleury. Graficamente falando, recordar é viver. Lembra que eu falei logo na entrada pela manhã? O ativo GEPA se aproxima, no caso aqui, de R$ 15,36. Então, eventualmente, você poderia ter correção. Correção essa que segue. O ativo cai 1,79%. Novamente, quem tiver comprado em Fleury, por favor, fique atento. Ô Gabriel, a gente mais cedo noticiou esse movimento da TOTUS, que pagou 3,05 bilhões de reais pela compra da Lynx, pertencente à Stone. A Stone, que vai focar no seu negócio de pagamentos, vai ficar também com o caixa da Lynx, que está estimado em 370 milhões de reais. É a maior aquisição da história da TOTUS. Qual que é a sua leitura a respeito desse movimento? E aí a gente cruza com a precificação. TOTUS é a próxima atração gráfica também. Vai lá. Bom, vamos lá, Léo, né? A TOTUS ela fez o acordo para adquirir 100% da Lynx, né, que é o braço de softwares, na verdade, né, Lynx Participações. Então, a Lynx ela era uma empresa muito semelhante à TOTUS, com a parte de gestão para softwares de empresas, a parte de meios de pagamentos também. Você teve essa cisão e por 3 bilhões de reais ele comprou da Estônia a parte de software, né? Um valor bastante interessante. Obviamente a transação ainda ela está dependendo da aprovação do CAD e com isso, né, a gente pode ver aí uma geração de mais de 1 bi de valor aí de goodwill na operação, então isso pode ser positivo. Foi avaliado ali em 2,1 vezes EV Sales e 12,7 EV EBITDA, né, múltiplos bem abaixo da média do setor. Vamos lembrar um pouco também, né, que a TOTUS, ela vem assim negociando essa aquisição desde 2020. A Lynx era uma empresa listada na bolsa, ela fez a sua negociação com a Stone em 2020, ali a Stone pagou 6 bilhões de reais pela operação da Lynx e agora ela repassa para a TOTUS por 3 bilhões. Nessa história, a gente aprende que nada supera um homem paciente, Léo. Graficamente falando, o ativo lateralizado, R$ 42,33, entre 40 e 44. O ativo lateraliza desde a segunda quinzena de maio, 25. Comprados, já falamos, né? Bem comprados, o ativo praticamente na máxima. Minha recomendação é essa lateralização de quase 3 meses, é a única coisa que me incomoda. Eventualmente valeria uma rotação ou eventualmente até uma saída parcial. Falta muito pouco para a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. O que o gringo vai fazer com o Brasil tão logo chega às 10h30? Por hora, as compras estão prevalecendo. O Ibov acaba de renovar máxima intradiária. E olha, em relação a todas as blue chips, as exceções são Petrobras e Itaú, que estão caindo 0,10, 0,15 em média. Todos os outros papéis estão avançando, com largo destaque para a CSN, 4% de avanço. E os Minas, 6% de avanço, 4,24 o preço. Você, cá? Mais cedo a gente trouxe uma entrevista de Scott Bessent, que acabou agora há pouco. O secretário do Tesouro, ele disse que o prazo final para praticamente todos os países seria o dia 1º de agosto e para a China o dia 12 de agosto, e que a expectativa era que a China recuasse sobre o excesso de capacidade. Depois, Bessent, quando foi questionado novamente sobre o tema, ele disse que o prazo para as negociações com a China no dia 12 de agosto provavelmente vai acabar sendo estendido e reforçou que os Estados Unidos e a China têm uma negociação marcada para acontecer no começo da semana que vem em Estocolmo, Léo. Bom, o resumo então é que ele está sugerindo será estendido. Uma extensão, quer dizer, flexibilização de novo no prazo
para a implementação das tarifas. Olha, fica difícil. Não é ser advogado do Jerome Powell e dos mais conservadores lá no Banco Central americano, mas assim, fica difícil para você se planejar pensando nos preços dos produtos e serviços com esse vai e vem de datas, hein? Ok, cara, obrigado pela informação. 10 horas com 29 minutos, vai girar o relógio. Vem aí a abertura do mercado à vista lá na terra do Tio Sam. Vamos ver como é que se posicionam os compradores. Eles que estão chamando a atenção lá no mercado americano, os compradores, sobretudo das 7 magníficas, com especial peso nesse curto prazo para Google e Tesla, até porque ambas vão reportar os seus resultados na quarta-feira, mais conhecida como amanhã. Não fique de fora então desse monitoramento, nós vamos trazer toda a cobertura amanhã à tarde, já no Tarde TC News, havendo tempo de pagar os números. Se o programa estiver no ar, já a repercussão. E no dia seguinte, a precificação, o impacto no pré-mercado. No oferecimento de CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo, especialista em mini contratos. É hora do Opening Call. DXY. Placar de 0 a 0, 97,815 pontos. VIX subindo 0,72% a 16,76. Yields de 2, 10 e 30 anos mostrando 1 ponto base meio a menos nos pedidos de prêmio. Sem graça esse quadro. Você que está chegando agora, quem estava esperando as palavras de Jerome Powell as acompanhou aqui na TC News e pouco pôde fazer com elas. Uma fala protocolar numa introdução para um fórum que debate o sistema bancário americano. Não pôde fazer qualquer menção à política monetária ao Jerome Powell em função do período de silêncio, já que estamos a menos de 10 dias da próxima decisão de juros por parte do FONC, o Comitê Decisório lá dos Estados Unidos nesse campo do custo de capital. Então, pouco ou nada para a gente falar de macroeconômico. Mas, quando a gente vai para as bolsas, qual foto a gente encontra, hein, Camila Nascimento? Nos Estados Unidos, as bolsas abriram com leve alta. A gente tem o S&P, agora com avanço de 0,02% aos 6.302 pontos. Dow Jones avança 0,07% aos 44.355 pontos e Nasdaq cai 0,08% aos 20.955 pontos. Já o Russell 2000 sobe 0,26% aos 2.236 pontos e já atualizando o S&P, que estava com leve alta, agora negativou, cai 0,04%, Léo. Obrigado, Camila Nascimento, ao vivo conosco. Bom, aquele passeio pelas empresas americanas. Primeiro me atendo aqui às 7 magníficas. Apple está no 0 a 0, Amazon também, Meta e Google caem 0,28%. Aí você tem Microsoft caindo 0,11%, Tesla no 0 a 0. E vem a realização em Nvidia. A Nvidia cai 1,30%, é cotada a $169 com 22 centavos. Dá pra gente destacar Oracle, que cai 0,7%, JP Morgan avança 0,20%, Coca-Cola, em dia de divulgação de resultado, subindo 0,64%. O Coutinho fala, vai lá, Coutinho! Bora, pessoal, você vê que o mercado não muda nada, então você tem ainda Dow Jones nessa lateralização, os candles pequenininhos, ou seja, o mercado se move praticamente de forma orgânica, sem nenhum tipo de ímpeto direcional. Russell 2000 e idem. Você tem um enfraquecimento, vamos colocar dessa forma. S&P 500 também lateraliza, já deu uma quedinha. Você tem a mesma coisa com o Nasdaq. Então assim, o mercado não muda muito, né? Segue lateralizado, segue com candles pequenos, movimentação praticamente orgânica. Destaque para S&P 500 e Nasdaq, que ainda assim tem um leve viés altista em detrimento de Dow Jones e Russell 2000, esses dois, mas já com viés de baixa. Gabriel Junqueira vai trazer pra gente em instantes os seus destaques. O resultado de Coca-Cola é um deles. Só antes, o impacto para nós aqui brasileiros. Olha, o Ibov encorpou o movimento. Welcome, gringo! We are Brazil! Ambev, 0,30 de alta, tava subindo 0,10. Banco do Brasil acelera para 1,20.
Petrobras estava em queda, vira para alta, 0,50 de avanço. Itaú estava em queda, 0,10, está agora subindo 0,05. É o Ibovespa avançando 0,68% e retomando os 135 mil pontos, Coutinho. O Ibovespa no radar, pois não. Bora lá, pessoal. O Ibov vai aparecer para vocês do lado direito. Cota 134,944. Quando você dá um zoom no gráfico e você coloca numa perspectiva maior, nós chegamos a perder os 134 mil nesse candle aqui, que se recupera no dia de hoje. Essa formação ela é baixista, então fica atento. Eu tenho que agora, o que era suporte se torna uma resistência, de novo, 134, quase 135 mil pontos. Preciso ver o que acontece aqui. É um movimento lento, porque para o Ibov declarar alta, eu deveria subir, montar uma figura gráfica que alicerçasse esse movimento. Então o Ibov, por enquanto, se recupera dos últimos 2 dias. Valeu! Little Couto, o nosso Coutinho. Vamos lá, para mais de 3 mil pessoas prestigiando o Manhã TC News, a cobertura da TC News. Pro Supimpa, também pro meu amigo Rendel. Rendel, meu querido, obrigado pelo carinho. O André Moda tá na área. Tira esse funk daí, sai fora, Léo. O André Moda não gosta de funk. Ele tem outro gosto musical, Léozinho, ó. Ele gosta de quem, André Moda? Qual que é o gênero musical que está na moda e que não é o funk? Vai, Coutinho. Pra mim vai ser rock eternamente dos anos 80 e 90. Não sai da moda. Esquece. Nunca. Qual que é o gênero musical que tá na moda, cá? Sertanejo. Sertanejo. Vai lá, Leozinho. Sertanejo pro André Moda. É verdade. Como é que eu não pensei nisso? Moda sertaneja. Exatamente. Claro. Poxa, eu tô devagar hoje. Vai lá. Aí, André. Pronto. Se não gostar dessa também, aí não adianta. Como é que é, Leozinho? Vaneirão. Como? Vaneirão. Tá bom, tá, Vaneirão. O Rodrigo M tá aqui, o Claudinei Fernandes também. Galera, obrigado pela audiência, já temos 1.500 likes. Bora encorpar? Partiu 1.700. Vocês ajudam a chegar lá, faltam poucos pros 1.600. Dali 1.700, um passo, outro passo e chegamos lá. Gabriel Junqueira, Coca-Cola divulgou resultados, é por aí que você vai. Boa, Léo. A Coca-Cola é o grande líder global em bebidas não alcoólicas, né? Tem um baita portfólio, a gente lembra sempre da principal marca, mas tem outras marcas de refrigerante, água, sucos e chás, e ela está presente em quase todos os países, né? No segundo trimestre de 2025, o earnings per share ficou em 0,87 contra um 0,83, que era estimado, uma alta de 4%, a receita 12,5 bilhões de dólares, 1% acima aí no ano contra ano, abaixo do que o mercado estava imaginando, né? O crescimento orgânico foi de 5%. A região aqui, o grande destaque foi a América Latina, que cresceu 15% no price mix, 38% em comparativos, e também a Ásia, que cresceu em 3% de volume, né? Na divisão de engarrafadores, o volume ficou 5%, recuou 5%, e o resultado operacional caiu 35%. O fluxo de caixa livre foi de 3,9 bilhões de dólares, né? Eles também fizeram um ajuste no guidance de crescimento de mais 3% no EPS, mantendo aí também uma receita orgânica que deve crescer de 5% a 6%. O resultado aqui foi um pouco em linha, né? E como Coca-Cola é um papel que acaba assim sempre tendo, né, uma grande expectativa, né, o mercado reage de forma negativa. E além da Coca-Cola, a gente também teve o resultado de General Motors, né? A General Motors é uma das maiores montadoras globais, tá na América do Norte, na América Latina, China e Europa, investimentos aí também em veículos elétricos e na parte de condução autônoma, né? O resultado foi fraco, a receita ficou em 47,12 bi, um recuo de 1,8% no ano contra ano, mas acima do que o mercado estava esperando em 46%. O earnings per share ficou em 2,53 contra uma expectativa de 2,44, um recuo de 17% no ano contra ano. O trimestre sofreu um arrasto ali de tarifas de 1,1 bi e a empresa projeta um impacto ainda maior para o terceiro tri nas tarifas do Donald Trump, né? Na América do Norte, o EBIT ajustado caiu 45% para 2,42 bi, com margem de 6,1%. Para vocês terem uma ideia, o segundo trimestre de 2024, a margem EBIT foi de 10,9%, né? Então uma compressão significativa na margem nas vendas da América Latina, e as vendas ficaram em 974 mil unidades, né? Isso bem ruim, né? A divisão financeira também registrou um EBIT de contração de 14,4% e o fluxo de caixa livre ajustado foi de 2,83 bi,
uma queda de 46% no ano contra ano. E a GM manteve seu guidance para 2025, somente ajustando o seu EPS aí um pouco abaixo e também mitigando aí um plano de impacto tarifário que deve trazer aí uma redução de pelo menos 30% ainda no resultado, Léo. Bora para os gráficos, pessoal. GM à tua esquerda, lateralizado, 53 dólares e 26. 53 dólares e 26 nesse gráfico, apesar de estar um gráfico ruim, é um ponto de venda. Então, eventualmente, se você tiver comprado em GM, por favor, atenção. No caso de Coca-Cola, agradecendo Júlio César Martos, que me passou o ticker, 70 dólares e 14 centavos. O ativo está lateralizado, o ativo vem lateralizado numa formação baixista dentro de um canal. Então, novamente, quem está comprado, por favor, o que me preocupa é estar lateralizado com essas quedas, ou seja, vai comprimindo o movimento para poder fazer a compressão de suporte. Alô, Paquita Trader, alô, Sol Siqueira, alô, Leila Rodrigues, nossa audiência feminina, participando aqui, construindo o Minuto a Minuto. O Rodrigo Brasil tá na área, o Júlio César Martos também, o Warren Buffett, será que é o homem? E Quimera, todo mundo prestigiando aqui o manhã, obrigado a todos vocês. 10h43, senhoras e senhores, tá na hora da gente falar dos papéis mais buscados pelos gringos, pegando como gancho a abertura do Avista americano. Petrobras e Vale. Coutinho, Vale vai renovando as máximas do dia e vai puxando Ibov, hein? Vale agora em 57,23, é uma alta de quase 2,20%. CSN não para de renovar a máxima, sobe 6%. E Gerdau subindo 2,30%, Usiminas subindo quase 8%, é impressionante. Vamos lá, meu parceiro Coutinho, diga. Valecita vai bem, obrigado. 5726, recordar é viver. 5720 é uma resistência. Quem está comprado, bem comprado. O ativo na máxima, o ativo na máxima do movimento. O ativo tem potencial 5933 e a única recomendação é, eventualmente, colocar algum tipo de stop para você não aceitar que eventualmente Vale devolva. No caso de Petrobras, Petrobras tinha uma figura de cunho baixista. Petrobras ontem a gente falou de um eventual repique, hoje repica, né? Então você tem aqui ainda assim um desenho baixista, mas lateralizado. Cota R$ 31,44, em cima de um suporte a R$ 31,14. A formação gráfica é ruim, porque se Petro não cai, eu desmonto isso daqui e aí Petrobras volta para dentro de um canal, o que também é ruim. Então eu vou pegar o pior caso, imaginando a queda, fiquem atentos, não deixe que Petro caia e se afaste de R$ 31,14. Muito bem, temos 10h41, Camila Nascimento traz os seus destaques agora, você cá. Vamos começar falando então de Stone, porque na notícia que a gente já trouxe aqui envolvendo a compra da Lynx pela TOTUS, a Stone faturou 3 bilhões de reais. E no mercado americano, a Stone sobe 4,08%. O papel está sendo cotado nos 14 dólares e 2 cents, Coutinho. Deixa eu dar uma olhada, perdoa que eu estava olhando para Petro. Então vá para cá, Black Arrow na tela e Stone, deixa eu pegar, tá aqui. O ativo cota, o ativo tava bem e deu uma puxadinha. O no 347 vinha de um cunho altista, cai. Seu suporte predominante passa a ser o no 282. Comprados, mal comprados, por favor, atenção. Abaixo disso, o no 282 azeda. O objetivo desse cara passa a ser 9,83. Bom, e aí tem um outro highlight que a Cá separou, depois a gente vai com as perguntas da galera, já tô vendo o Kleber encomendar SGML a partir do lítio. Vamos lá, Cá, você, pois não. Próximo destaque é uma matéria da CNBC que diz como o Jensen Huang, o CEO da NVIDIA, está conseguindo ter mais influência na Casa Branca do que outros CEOs, como por exemplo o Elon Musk, que não está muito bem com Donald Trump, e que Tim Cook da Apple. E como isso também pode acabar afetando as ações da Apple, que no primeiro mandato de Donald Trump conseguiu evitar as tarifas dos Estados Unidos e continuou a crescer na China. Isso porque o CEO da Tim Cook tinha um bom trânsito com Donald Trump e também com Pequim. Só que agora ele está perdendo muita influência na Casa Branca exatamente para Jensen Huang. E o que dizem especialistas e também fontes da Casa Branca ouvidas por essa matéria da CNBC é que a NVIDIA ultrapassou o Tim Cook da Apple, Jensen Huang ultrapassou o Tim Cook da Apple em prestígio político em meio à revolução da inteligência artificial no segundo governo presidencial
presidencial de Donald Trump. E aí, Huang está começando a assumir um novo papel no cenário político, Léo. Bom, Apple fica no nosso radar, uma das 7 magníficas para as quais a gente olha e uma das dinâmicas mais amarradas, se você comparar com outros papéis. Ontem chegou a endossar os $215, agora está avançando 0,52 a $213 com 60 centavos. O Coutinho manda ver no gráfico. Bora, vamos colocar um do lado do outro então. Vamos colocar a NVDA do seu lado esquerdo e a gente vê como é que esse cara se comporta. No momento, cota $171,38. Nota que eu tenho 1, 2 e uma linha cravando uma terceira resistência. Quem está comprado está bem comprado, em termos de valor absoluto praticamente na sua máxima, mas acima de tudo vale sim colocação de um stop, até porque está com um belo lucro. Quando eu dou uma olhada para a Apple, a APL na tela, você tinha, deixa eu ver como é que tá, não mudou, você tinha o papel tentando sair da região de 212,82, formação gráfica permanece benéfica para os comprados, é quase uma formação de vale, ou seja, sobe, lateraliza, a lateralização é diferente, mas o caráter gráfico é o mesmo, e aí para que se destrave, Apple tem que ir acima de $216 com o objetivo longo de 229. São 10h44, dá tempo de endereçar essa questão do lítio, que é bem relevante mesmo em termos econômicos financeiros. Você lembra, fazendo aqui um breve levantamento, o lítio ele acaba sendo um essencial componente para a fabricação de baterias de íons usadas em carros elétricos, celulares, notebooks, sistemas de armazenamento de energia renovável. Impossível pensar o mundo sem lítio só por essa linha aqui que eu separei. E com o avanço da descarbonização global e metas de redução de emissão, a demanda por lítio acabou galopando nos últimos tempos, especialmente com o crescimento de veículos elétricos. Lítio é, portanto, um elemento químico chave para a gente pensar este mundo. Bom, tem Brasil no jogo? Tem. Nós temos reservas importantes, especialmente em Minas Gerais, que é o projeto Gruta do Cirilo, da Sigma Lithium. Justamente a Sigma Lithium é a empresa que foi pedida aqui pelo Kleber. A Sigma Lithium ela atua na exploração e no desenvolvimento de depósitos de lítio aqui no Brasil. SGML está na tela. A gente vê um momento importante de eventual reversão, porque vinha num cai, lateraliza, aí começa uma quebra. Correto, ela faz fundo a 4,25 e agora da forma que tá, ela ainda não fez uma figura de alta, né? Ela simplesmente fez fundo e agora começa a subir. Ela vai brilhar realmente, é a hora que ela pegar, eventualmente fizer uma correção ou uma lateralização, monta um pivôzinho de alta ou envelope de alta, aí sim ela monta uma figura gráfica para se alicerçar. De qualquer forma, quem tá comprado vai bem, 6,97, precaução inicial tá aqui, ó. 8,82, que é o seu primeiro ponto de inflexão. Você ainda tem um espacinho, mas último terço do movimento. 10h46 no oferecimento de CME. Você curtiu a cobertura aprofundada do mercado à vista nos Estados Unidos em mais uma abertura da Terra do Tio Sam. Amanhã tem mais. Faltando 14 minutos para as 11 da manhã, eu prometi, tenho que cumprir, aquele passeio sobre o Quarteto de Ferro. Afinal de contas, nós tivemos divulgações relevantes, como prévias operacionais dessas empresas. Vamos lá, começar aqui com alguns highlights, No caso de Usiminas, os resultados vão ser divulgados no dia 25 de julho. As estimativas estão crescentes, tomando por base um relatório da Genial Research. Projeções de receita líquida, 6,5 bilhões de reais. Embarques de aço devem chegar a uma alta anual de 2,3%. Preço realizado R$ 5.490 por tonelada. O ambiente de crédito segue restritivo, demanda fraca por aço plano e ausência de catalisadores que limitam o upside no curto prazo. As análises da Genial reiteram a recomendação de manter os papéis de Usiminas com corte de target price revisado para R$ 4,75 antes R$ 6. Então vamos lá para o gráfico de Usiminas. Usiminas vai descolando de uma tal maneira. A Cá está investigando se há alguma notícia que motiva isso. Usim 5 avançando R$ 4,35 agora, uma alta de 8,5%, Coutinho. Máxima intradiária para Usim 5. Quem está comprado se beneficia, né? O papel ele vinha apanhando desde primeira quinzena maio 25. Só que
A formação gráfica ainda não é uma formação gráfica de cunho altista, muito pelo contrário. Você tem uma queda, uma lateralização para posterior queda dentro de um canal de baixa. Então, assim, o papel respira no dia de hoje. Se você limpar o gráfico e tirar o candle de hoje, então, aí ele se traduz no movimento. Aparentemente, me parece, um papel subiu 8,23 nessa característica, um outlier, mas a formação gráfica de Usiminas permanece baixista. Vamos lá para a CSN. CSN não fica tão para trás, não. CSN está subindo 6,13% a 8,48. Amigos, o grande gancho, o Gabriel trouxe no destaque inicial. A maior usina hidrelétrica do mundo, sendo anunciada pela China. Uma sinalização forte para o minério de ferro, porque mostra mais uma baita dedicação do Estado chinês em manter a economia aquecida. CSN vai subindo 6,13 a 8,48, Coutinho. Tá na parte de baixo do gráfico, região de compra, e tem uma figura gráfica de compra. Então quem tá comprado, tá bem comprado. Quem quiser entrar no papel, eventualmente também pode. O ativo cota 8,49, tá duelando aqui agora com um possível rompimento de resistência. Seu objetivo 9,23, 9,70. Aqui pela característica do movimento. De novo, muito simples, movimento muito longo, compras pequenas, parciais, preço médio positivo. Bom, nós temos 10 horas com 49 minutos. O Thiago Antônio tinha pedido os Minas e endereçamos. Vai faltar só a pergunta aqui para o Fernando, que é Gerdau. Gerdau a gente não falou ainda. Vamos lá para você fechar o quarteto de ferro atualizado, Coutinho. Gerdau vira, cota R$ 17,06. Ameaçou, inclusive, aqui a parte inferior do canal, deu uma respirada, volta para dentro do canal, reassume seu cunho altista numa figura gráfica depreciada. Quem está comprado, ok, tudo sob controle. 17,05, objetiva 17,92, numa formação gráfica ruim. Então, quem eventualmente não estopou aqui, e aí não é que deu sorte, mas enfim, o mercado acabou virando em cima dessa formação, eu acho que aqui tem um aprendizado, né? Como a formação gráfica se torna deteriorada, vale a pena colocar o stop e ir acompanhando o movimento do papel. É o seguinte, ponto importante, hein? Tá começando uma realização mais forte em Nvidia, 3% de queda para a Nvidia, $166 com 65 centavos. Atenção, trader de todo o Brasil, Nvidia acaba arrastando, pelo peso que tem, também o índice Nasdaq. Coutinho. Cuidado agora, a 16871, você tem uma linha, vamos ver que linha que é essa. Essa linha rompeu, então. É uma linha de suporte, então olha só, fica atento por favor, você está rompendo agora o último ponto de suporte do papel, a perda de 168 vai te levar a 152 e aí a queda é grande, então ficar bastante atento. De novo, acabei de falar, tem 10 minutos, papel subiu bem, papel tem 3 resistências na frente e você está no lucro, cola o stop, zero a parcial, se protege, porque se cair, você tem uma perda significativa. Bom, dá pra gente falar também de Oracle. Oracle está caindo, deixa eu ver aqui, 2,40% na esteira. Não só, Tesla também, 0,82% de marcha ré, dá uma acelerada na realização. Isso vai arrastando o Nasdaq, não, Cá? Atualização, pois não. Vamos lá, então, dar uma olhada agora na cotação de Nasdaq. O índice americano cai 0,75% aos 20.816 pontos. O S&P está caindo 0,19% aos 6.312 pontos. Mas isso é lá na terra do tio Sam. Essa terra de aflições para o investidor. Essa terra de inseguranças. Essa terra em que, de repente, se acorda e acontece isso. No Brasil, não! No Brasil, o Ibov está na máxima intradiária. E é por isso que eu tô feliz hoje. 135.248 pontos. O Ibovespa renovando máxima, puxado pelo IMAT de novo. De novo o IMAT puxando a fotografia. Impressionante. Olha, Usiminas, CSN... Bom, por pontos. Quer ver por pontos? Vale... Aí vem Petrobras. Só vale Petrobras entregando 600 pontos. E por variação, Usiminas, CSN e Gerdau. No top 5 dos papéis que mais avançam. Impressionante. Deixa eu ver qual o pedido Usiminas. Que eu não atendi. Usiminas. A Cá foi procurar informação. Teve relatório do UBS. É isso, Cá? Isso mesmo. Teve um relatório do UBS sobre Usiminas, vendo um segundo trimestre fraco, mas já precificado pelo mercado.
Contudo, a recomendação do banco segue neutra para os ativos, mas os analistas ainda veem um caminho um pouco turbulento para a siderúrgica. Apesar disso, o principal destaque do relatório, em resumo, é que o UBS acredita que o pior cenário para Uzi Minas já está precificado dos níveis atuais, com níveis elevados de posições vendidas. Dada a correção recente, os riscos agora parecem mais inclinados para o lado positivo. Inclusive, de acordo com o destaque do painel Mover Pro, o Uzi Minas está subindo mais de 4% e quem lidera as compras é exatamente o UBS, Léo. Obrigado, Cá. Bom, faltou falar de Petrobras, faltou falar de Banco do Brasil. Vamos ouvir o Gabriel e ele traz o destaque final. Na sequência eu fico aqui com o Coutinho. Gabriel, para você amarrar bem os racionais, eu fiz um mergulho sobre o Quarteto de Ferro. Não sei se você gostaria, para além de Vale, que já comentou, de destacar algum. E aí você vê o rastro do gringo. Tem gente falando em rotação no chat. Ah, é rotação, é rotação, é rotação. Olha, de fato, há argumentos para sustentar uma rotação, porque Vale, Petrobras, Banco do Brasil são os papéis que mais puxam o Ibov. São eles os mais mirados pelos gringos, não é? Geralmente é assim. Diga aí. Não, bom, Léo, eu acho que assim, a gente primeiro... Vamos entender o que está acontecendo, né, para a gente pensar talvez rotação ou não, enfim. Basicamente, quando a gente sempre falou de empresas de commodities aqui, a equação sempre foi muito simples. Você tem o preço da commodity, o aumento de produção. Aumento de produção no Quarteto de Ferro não é o que tem sido o grande vertente. O grande vertente tem vindo pelo preço da commodity. Isso aconteceu, como eu bem comentei, né, o anúncio do maior projeto hidrelétrico do mundo no Tibete, são 170 bilhões de dólares de capex, né, provocou aí uma alta fenomenal no minério de ferro, né? Só que o que acontece é que muitos sell-sides estão vendo esse movimento até como um pouco de especulação, né? Então, você teria uma necessidade de 1,4 a 1,9 milhões de toneladas de aço ao longo de uma década, né? O que seria aí e representaria menos de 0,5% da produção anual chinesa de aço, né? Então, dado esse cenário de sobrecapacidade crônica da China e a queda de 9% da produção de aço em junho, esse impulso pontual não altera o balanço estrutural da oferta e demanda no setor, né? Então esse rally recente do minério de ferro, que manteve as cotações acima de 104 dólares a toneladas, parece ele mais movido por uma certa especulação e esperança de que, além dessa hidrelétrica na China, a China deve voltar a retomar os grandes projetos de infraestrutura, do que de fato algo que muda o fundamento do setor, né? Então a gente primeiro precisa ficar muito atento com isso, né? E aí, aqui a gente está vendo o clássico movimento de ressuscita morto, né? Então, assim, quem são os mortos aí? É CSN, é Uzi Minas, a Gerdau nem tanto, mas essas duas principalmente, elas estavam ali, ninguém nem lembrava mais delas, e hoje a gente está vendo uma Uzi Minas que sobe quase 8% na minha tela aqui, né? E a Vale, né? A Vale, ela tem todo esse ambiente desafiador também, só que ela acaba tendo um fundamento um pouco mais sólido, né? A gente sempre bateu na tecla que Vale é uma empresa muito boa. A Vale, no ambiente interno dela, ela é muito forte. Ela tem custos competitivos, projetos de expansão, uma menor intensidade de uso de capital do que as suas competidoras, então do que a Rio Tinto, do que a BHP. E essas duas empresas em específico têm múltiplos muito mais superiores à Vale na hora do valuation do que a própria empresa brasileira. Então a Vale, ela deve se beneficiar desse cenário para ela poder fazer um pouco desse fechamento de gap com a Rio Tinto e com a BHP. Porém, pessoal, de novo, a gente precisa ficar muito atento. A economia chinesa não é confiável, né? A gente não sabe o que vai acontecer de lá. Pode ser que amanhã aconteça uma notícia completamente ao inverso disso tudo que a gente está vendo. Então esses movimentos, eles caracterizam aqui uma certa especulação nessas empresas, mas ao mesmo tempo é o que tem sustentado a Bolsa. Um dia como ontem, a Bolsa de Valores não ter caído no Brasil foi porque a gente tinha um quarteto de ferro ali segurando o índice no braço. E hoje a gente está vendo o mesmo movimento. Agora, Banco do Brasil também subindo um pouquinho, Petrobras também subindo um pouquinho, pode suscitar um pouco desse gringo fazendo uma rotação. Vamos lembrar que o gringo tem uma presença líquida enorme em bolsas emergentes no ano de 2025.
No curto prazo ele retirou um pouco de dinheiro, mas mesmo assim, o índice Bovespa aqui sobe mais de 20% em dólar esse ano, Léo. Isso é muita coisa. A gente falar de que agora entrou num bear market, de que agora a bolsa vai derreter quando ela está subindo 20% em dólar no ano de 2025, eu acho que movimentos de correção são naturais, rotações são naturais, só que a gente precisa ficar muito atento nos fundamentos dessas rotações para não ser pego ali no pulo do gato, né? Nós temos Nvidia caindo 3,5%, Tesla 1,5% de queda, Oracle 3% também. Vai soando uma realização lá nas Big Techs americanas que se ilustra com uma fotografia positiva do Dow Jones. Parece uma rotação. Antes da gente pensar numa rotação que saia dos Estados Unidos e venha para emergentes Brasil em particular, vamos pensar primeiro na rotação intra-América. Nós estamos vendo o S&P e Nasdaq no terreno negativo, mas o Dow Jones está no terreno positivo. Economia real americana hoje mais brindada. Dow Jones a 44.394 pontos, é uma alta de 0,16%. Subiram muito e rapidamente os papéis de Big Techs, está havendo uma realização, especialmente no caso de Oracle e pelo peso, sem dúvida alguma, primeira prateleira para a Nvidia. Gabriel, bem legais as suas reflexões. O Gabriel, ao mesmo tempo em que festeja a resposta do Quarteto de Ferro, desconfia de uma economia fechada como a chinesa no aspecto de transparência, em que as coisas podem mudar muito rápido. E até reconhece eventual rotação, mas usa a expressão do resgata morto, anima morto, ao falar de papéis que vêm numa queda, numa despencada de faca enorme. É o caso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil ontem chegou a cair quase 2%, de volta aos R$19. Hoje voltar a 20 é mais repique do que mudança de tendência. O Coutinho pode até ilustrar isso no gráfico. Então acho que foi um pouco por aí o Gabriel. Meu parceiro, obrigado, um abraço. A gente volta a conversar amanhã. Até lá. Eu que agradeço, Léo. Camila, Coutinho, pessoal, boa terça-feira a todos. Vamos em frente aí, amanhã a gente tá de volta. Agora você vê, né, Coutinho? O Gabriel, ele tem um racional mais, não sei nem se é otimista em relação à Bolsa. Talvez eu classifique como otimista, ele mesmo se diz otimista. Mas ele não embarca na ideia, é isso que eu quero falar, de que a Bolsa daqui pra frente, ela é baixista, de que vai haver uma correção estrutural. Ele ainda reconhece, 20% de ganho em dólar e a Bolsa ainda resiliente, tem um olhar mais de confiança. O nosso Gabriel volta amanhã, o Coutinho já vai para o gráfico do índice, vai falar de Banco do Brasil, mas agora a gente olha para um dado macroeconômico dos Estados Unidos. Camila Nascimento. Foi divulgado lá nos Estados Unidos o índice de manufatura do Fed de Richmond referente a julho. O dado registrou uma variação negativa de 20 pontos, portanto ficou em menos 20. O consenso era de menos 2 e o dado anterior tinha sido de menos 8. Já o índice do setor de serviços do Fed de Richmond ficou nos 2 pontos. O dado anterior tinha sido de menos 1, portanto, do lado de manufatura, bem abaixo do esperado. E o índice do setor de serviços superando um pouco o consenso, Léo. Obrigado, Cá. Vamos para a reação imediata. Nessa faixa das 11, acaba de ser divulgado este dado, portanto, nós temos sim uma reação. Vamos lá, pessoal. Primeiro, o nosso índice VIX está reagindo e não é pouco, hein? O VIX está disparando 4,57%. É verdade que ele já vinha numa toada de estresse, mas agora dá uma encorpada, coincide com a divulgação deste dado, 4,51% a fotografia de momento. Os yields de 2, 10 e 30 anos fecham com mais força. São 3 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio. E o DXY volta a cair. Nós temos 0,13% de recuo. Agora 97,725. Vamos lá, Coutinho, para você se despedir. Tem índice, tem Banco do Brasil e acho que dá tempo de mais um pedido no pique. Aí a gente vai até às 11h15 com o Alex Martins. Vai lá. Banco do Brasil baixista, como o Léo comenta, repique. O movimento de hoje é simplesmente uma desaceleração de algo que cai. Cota R$ 20,11. Tem um suporte a R$ 20,08. Seu objetivo R$ 19,50. Quando eu pulo para índice dólar, índice do seu lado esquerdo, vamos colocar no gráfico de 15 minutos. O índice lateraliza, não consegue romper no 36050, ficou restrito. Difícil dizer, sobe menos, vira, tá no quarto candle, que é o candle da queda. Atento, day traders de plantão na ponta comprada. Dólar do seu lado direito, dentro do canal, sem alteração nenhuma. Bateu no topo, foi pro fundo, virou de novo, foi pro topo. Dólar permanece
lateralizado. Valeu, Coutinho. Coutinho, praticamente não temos mais tempo, 11h02 já. Muito obrigado, amanhã a gente volta a conversar. Lindinho, Tchau, lindo. Obrigado. Tamo Tchau, junto. pessoal. Abraço. Tamo junto, Coutinho.